FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Jornada Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Hoje é dia de decisão. Primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista da Série A2, 18 horas e 30 minutos. Já já a bola rola em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biassi. Tem Novo Horizontino e Ponte Preta, dois times que já têm um acesso garantido à elite do futebol paulista. Voltarão a disputar a Série A2 em 2024, mas antes duelam para saber quem ficará com o título. Primeiro jogo hoje em Novo Horizonte e o jogo da volta no próximo sábado às 3 da tarde no estádio Moisés Lucarelli lotado. Novo Horizontino e Ponte Preta. Ponte Preta em Novo Horizontino. E aqui na Bandeirantes o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos juntos. Em AM 1170, no FM 85.7 na faixa estendida para Campinas e toda a região. Você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço em 85.3 na faixa estendida
Despedida. E através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, seja um cara legal. Enfia o dedão aí, deixe o seu like na transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista da Série 2, 18h30, a bola rola em Novo Horizonte, aqui na Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista, a melhor transmissão do jogo para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Uesco, Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. O WhatsApp é o 995450320. Sudeletro e ADGP Sistemas, as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Então acesse adgpsistemas.com.br. E às 18h06, você ligadaço no microfonaço da Bandeirante, está voltando para casa com o rádio ligado. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Já tem bola rolando e a partir de agora vamos girar o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. As primeiras informações da Macaca. Alô, repórter Bandeirantes Vladimir Catarino, um grande abraço, boa noite, Vladimir. Um abraço, boa noite a você, Leandro Boles, uma noite muito especial a você, ouvinte ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Macaca. A Ponte, que já tem a missão cumprida, conquistou o acesso à Série 1 do Campeonato Paulista, voltou à elite, agora quer colocar a cereja no bolo, conquistando o título da competição. Tem 2 jogos contra o Novo Horizontino, o primeiro daqui a pouco no Jorge Ismael de Biasi. Para essa partida, Boles, o técnico Hélio dos Anjos faz apenas uma mudança no time titular com relação à equipe que venceu o 15 de Piracicaba no último final de semana. Fábio Sanches, capitão do time, volta depois de cumprir suspensão automática. Edson vai para o banco. No mais, a mesma equipe que vem jogando, em especial para a presença da tríade Elvis, Pablo, Diego e Gé, jogadores importantes nesta reta final de campeonato para a Macaca. Boles. E o Grêmio Novo Horizontino, Vladimir? Confia no bom retrospecto, são 10 partidas de invencibilidade jogando em casa. Novo Horizontino ainda não perdeu jogando no Jorge Ismael de Biasi. Aliás, ganhou lá da Ponte Preta, a única derrota da Macaca exatamente em Novo Horizonte na 6ª rodada pelo placar de 3-0. Para essa partida, o técnico Eduardo Batista faz apenas uma mudança no time titular com relação à equipe que venceu o Noroeste na 2ª partida da semifinal, jogo que culminou no acesso. A entrada do Léo Tocantins no lugar do Roberto, no mais o mesmo time, confia no bom retrospecto em casa e na sequência de bons resultados o Novo Horizontino para sair na frente nessa primeira partida da final. Boles. Aí, portanto, as primeiras informações de Ponte Preta e Novo Horizontino, Série 2, primeiro jogo da grande decisão, já 18h30. A análise do jogo, comentaristas definidos e escalados. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço a você, um abraço ainda mais especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A minha expectativa é de bom jogo, jogo equilibrado, mas um jogo onde a Ponte tem a mesma atenção, o mesmo foco, a mesma mobilização que teve nas semifinais. Portanto, se a Ponte jogar bola e estiver concentrada, vence o jogo em Novo Horizonte, Boles. Este é o CH e a expectativa de Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Fala aí, Gleger, um grande abraço, boa noite. Um abraço para você, Boles, boa noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta. O jogo vai ser difícil, duro. As duas melhores equipes da Série A2 se enfrentando em uma final com 2 jogos. Eu acho que
A Ponte tem toda a condição, totais condições de vencer o jogo, tem totais condições de trazer uma boa vantagem ao Majestoso. Agora, precisa jogar futebol, precisa estar concentrado. E isso a gente tem visto que o Hélio tem o time nas mãos. E o time realmente ele não desliga. Ele está sempre muito atento. O jogo vai ser muito bom. Expectativa de um grande jogo. E claro, né, Bolis? Expectativa de uma vitória da Macaca ou até mesmo um empate para trazer a vantagem para Campinas. Vai começar o primeiro tempo da final, Bolis. É isso, o primeiro tempo hoje, o jogo da volta no próximo sábado às 3h no estádio Moisés Lucarelli com os ingressos já esgotados. É a macacada reunida nesta tarde, início de noite de quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Vamos juntos para você ligado no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes às 18h10. Equipes no gramado, Jorge Ismael de Biassi. Encerrando o trabalho de aquecimento, o torcedor da Macaca marcando presença em Novo Horizonte. E agora tem ele, o plantão e âncora. Alô, alô, Edu Pinheiro. Um grande abraço. Estava com saudades do amigo. Tudo bem, Edu? Meu queridíssimo amigo, uma honra ser o seu plantão. Um abraço a todos da equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Eu tava vendo aqui, eu falei com o Batistão hoje, comentei. Você quer ver no jogo contra o 15, aqui o último jogo no Majestoso, 16.129. A renda foi de 234 mil. Sabe quanto que a Ponte ganhou? 159 mil. 159 mil. A premiação do campeão da Série 2 é 280. Então no sábado, a Ponte tudo indica que mais 16 mil. Indica que vai dar uma renda, deve sobrar 150 mil para Macaca. 150 com 150, 300. Quer dizer, em 2 jogos, a Ponte com a renda vai ganhar mais do que a premiação, do que paga a federação. E isso, claro, se a Ponte ficar contida. Estou dizendo que a premiação do campeonato, né? A premiação é 280. Impressionante. Essa renda importantíssima para a Ponte, tá? E tem mais um carro também. Um carro, valor de 160 mil. Só que saiu da agência, não vale mais. Aquela coisa toda e o vice ganha 200 mil, tá bom? Olha, vamos lá. Libertadores. Ontem jogaram Internacional e Atlético Paranaense. O Inter jogou em Medellín, na Colômbia, empatou 1-1 com o Independiente Medellín. E o Atlético Paranaense jogou no Peru, em Vitória, com o Alianza Lima. Foi 0-0. Olha, hoje tem Flamengo, Palmeiras e Fluminense, os 3 jogando fora de casa. O Flamengo joga no Equador, em Quito, contra o Aucas. O Palmeiras em La Paz, na Bolívia, contra o Bolívar. E o Fluminense joga no Peru, em Lima, contra o Sport Cristal. E amanhã tem Corinthians e Atlético Mineiro na fita, hein? O Corinthians joga amanhã em Montevidéu contra o Liverpool. E o Atlético Mineiro no Mineirão recebe o Libertad do Paraguai. Esses são os brasileiros. Na Sul-Americana, olha, ontem o Santos jogou em Santa Cruz da Serra. E Eduardo Bauerman, de cabeça após escanteio, nos acréscimos, fez o gol do Peixe. Blooming 0, Santos 1. O Goiás ontem recebeu o Santa Fé da Colômbia, 0-0 em Goiânia. E hoje tem Fortaleza e América Mineiro, ambos jogando em casa. O Fortaleza recebe o Palestino do Chile, 19 horas, daqui a pouco, portanto. E o América Mineiro recebe no Independência o Peñarol do Uruguai. Amanhã tem Botafogo do Rio, Red Bull Bragantino e São Paulo, hein? Os 3 jogando fora de casa. O Fogão joga lá em Rancagua, no Chile, contra o Magallanes. Exótico, hein? O Red Bull joga no Defensor del Chaco, no Paraguai, contra o Taquari. E o São Paulo joga lá em Montevidéu contra o Tigre. Sul-Americano exótico, hein? Meus amigos, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica, comando de Gil Kleber, Lucas Pessoa no YouTube, Gilberto Fussufi na mesa, com assistência de Gabriel Ribeiro e também Danilo Capucci no Rega 3. E até já! Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Como
está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Com mais de 10 anos no mercado, a ATGB atende todo o Brasil. Fale hoje com a equipe ATGB e garanta a segurança do seu negócio e de toda a sua família. Ligue 19 3324 7500. Repetindo, 19 3324 7500. ATGB Sistemas, garantindo a segurança do seu condomínio e empresa. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol, Estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, na expectativa da bola começar a rolar na cidade de Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista da Série 2. Antes da ficha técnica, Vladimir explicando para o ouvinte da Bandeirantes como funciona o regulamento nesta decisão de Campeonato Paulista em relação aí a dois empates, por exemplo, a vitórias distintas dos times. Como é que ficou definido isso, Vladir? Ô Bolis, como nas fases anteriores, a única vantagem que a Ponte tem, né? A Ponte que tem a maior pontuação do campeonato, mais que o Novo Horizontino, a Ponte tem a única vantagem de jogar a segunda partida decisiva em casa, sábado, 3 da tarde, no Moisés Zucarelli. É a única vantagem. Em caso de 2 empates, por exemplo, a decisão vai ser nos pênaltis. Em caso de vitórias de uma equipe diferente em cada partida, pelo mesmo saldo de gols, também a decisão vai para os pênaltis. Só não vai acontecer se cada time vencer um jogo, mas por saldo diferente. Por exemplo,
Novo Horizontino vence hoje 1-0, a Ponte vence no sábado 2-0, aí a Ponte conquista o título exatamente pelo saldo de gols. Então, a única vantagem da Macaca é fazer a segunda partida em casa, sábado 3 da tarde no Majestoso. Bola. Beleza, tá registrado este Vladimir Catarino. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Novamente em campo para mostrar o seu valor, a Ponte de volta à Série 1 do Campeonato Paulista em busca do título da Série 2. Para a primeira partida vem a campo escalada pelo técnico Hélio dos Anjos, com Kaique França, o goleiro 12. Na direita, Luiz Felipe, 14. A dupla de zaga tem a volta do capitão Fábio Sanches, 27. Ao seu lado, Arthur, 15. Na esquerda, Júnior Tavares, 22. Meio campo da Ponte, Amaral tem a 8. Leonaldi, 5. Matheus Jesus, 20. Elvis, 10. No ataque, Pablo Diego, 11. E o artilheiro do time, vice-artilheiro do campeonato, Gé, com a 19. Repeteco do time titular da Ponte, Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. Fábio Sanches, 27. Arthur, 15. Júnior Tavares, 22. Amaral tem a 8. Leonaldi, 5. Matheus Jesus tem a 20. Elvis, 10. No ataque, 11 para Pablo Diego, 19 Gé. No banco, o técnico Hélio dos Anjos terá como opções Pedro Rocha, 1. O Everton, 2. Edson, 3. Felipinho, meia dúzia. Dudu, 7. Eliel, 9. Thiago Oliveira, 13. Jean Carlos, 16. Guipira, 17. Cássio Gabriel, 21. Ramon Carvalho, 23. E Luan, 30. Entra em campo veloz e imponente, concentrado na força da glória. Novo Horizontino, 6 partidas de invencibilidade no campeonato. Em casa não perdeu na competição, são 10 partidas com 8 vitórias e 2 empates. Vem a campo para pegar a Ponte com Jorge Mel, goleiro, 1. William Lepo, 22. Adriano Martins tem a 3. Renato, 4. Heverson, meia dúzia. No meio campo, Giovani, 5. Rômulo, 8. A novidade no time com relação à última partida, Léo Tocantins, vestindo a 7. O Marlon tem a 10. Ailon, artilheiro do time, tem a 11. Ronaldo veste a 9. Repeteco do time comandado pelo técnico Eduardo Batista, já comandou a Ponte. O Novo Horizontino com Jorge Mi, 1. William Lepo, 22. Adriano Martins, 3. Renato, 4. Heverson, meia dúzia. Giovani, 5. Rômulo, 8. Léo Tocantins, 7. Marlon, 10. Ailon tem a 11. Ronaldo, 9. No banco, o técnico Eduardo Batista escala Vinícius Almeida, 12. Raul Prata, 2. Bruno Costa, 14. César Martins, 15. Líger, 16. Brian Rabeiro, 17. Ricardinho, 18. Renan Gorni, 19. Lucas Café, 21. Luiz Gabriel, 23. E Jordi com a 30. Arbitragem do jogo. Luiz Flávio de Oliveira é o árbitro responsável por comandar Ponte Preta e Novo Horizontino hoje. Luiz Alberto Andrini Nogueira, assistente 1. Robson Ferreira Oliveira, assistente 2. Quarto árbitro é o Guilherme Nunes de Santana e no VAR estará Thiago Duarte Peixoto. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo.
Primeiro jogo da decisão da Série A do Campeonato Paulista. Para mim, na minha opinião, as duas melhores equipes, melhores trajetórias dentro da competição. A competição dificílima demais. E a Ponte está aí com uma chance de conquistar um título. Para mim, a Ponte é mais time. Vem com força máxima. Só aquela questão lá do Matheus, né, que está machucado. O Arthur vem para dentro e o Tavares fazendo a lateral esquerda. Mas assim, o Arthur está numa crescente, né? Tá jogando muita bola. Desde que o Matheus machucou e ele assumiu aí a titularidade, jogando como um quarto zagueiro. Tá muito bem o Arthur. Então, para mim, força máxima e tecnicamente, avaliando as duas equipes, a Ponte é melhor. Agora, precisa estar concentrada, precisa ter uma estratégia bem definida, precisa estar muito atenta aos pequenos detalhes. Futebol e jogos como esse, às vezes os pequenos detalhes acabam ajudando e também atrapalhando. Então a Ponte tem que estar muito atenta com isso. Eu espero um time agressivo, como sempre foi. Quero ver um time como jogou lá em Piracicaba, por exemplo, como jogou na última partida contra o Quis, jogando em casa. O Novo Horizontino provavelmente deve vir para cima também, para tentar já fazer o resultado, para tentar ter uma vantagem. Mas eu acredito muito na solidez defensiva da Ponte, na evolução técnica do time, no meio de campo, que é um meio de campo realmente de muita qualidade. E o ataque da Ponte é muito competente, né? A hora que sobra, o pessoal tá botando a bola na rede. Expectativa boa, tá nas mãos de, para mim, um dos melhores árbitros do Brasil, que é o Luiz Flávio. É um cara que não tem lado, ele vai apitar o que é a regra, né? E assim, tá em boas mãos a arbitragem. CH, tô confiante. Eu acho que a Ponte traz para Campinas um bom resultado. E você, o que espera do jogo, CH? Seria o melhor dos mundos, né? Que a Ponte trouxesse para Campinas uma vitória, por exemplo. Mas o empate também considero um ótimo e bom resultado. Vai ser um jogo muito difícil. Porque o Novo Horizontino tem que tentar fazer uma vantagem hoje, no jogo em casa. Só que do outro lado tem uma equipe preparada, mobilizada, concentrada, sabedora absolutamente de todas as armas que tem o time do Eduardo Batista. A Ponte está pronta. A escalação escolhida pelo Hélio foi a melhor possível. Resta saber qual é a estratégia do jogo e como é que será a execução da estratégia. Precisa de muita concentração, cabeça no lugar. Não pode se envolver com o clima do estádio, com o clima do jogo. Tem que ter foco na concentração da execução do que foi combinado. E eu espero que a Ponte tenha. A Ponte tem tido isso. Muita concentração nesses jogos decisivos, com exceção daquela partida que já faz parte do passado, que foi contra o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil, onde a Ponte foi eliminada. Foi uma grande lição. E eu acredito, Boles, ouvintes da Bandeirantes, que a lição já foi aprendida, mais que aprendida, já executada e corrigida no dia a dia pelo professor Hélio dos Anjos. Boa sorte à Ponte, tomara seja uma grande partida de futebol, mas não acredito em nenhuma facilidade. Esse é um jogo que transmite, pelo menos para esse amigo de vocês, uma condição de muito equilíbrio. Portanto, eu considero um empate bom negócio. O Ponte não vai jogar para empatar, não. Vai jogar como tem jogado todas as partidas. Para cima, respeitando o adversário, mas muito intensa. E eu espero, Leandro Boles, que sinceramente, além dessa intensidade, da qualidade do jogo, que você transmita uma grande partida de futebol, meu amigo. Muito obrigado, CH. Este Carlos Henrique, o bate pesado ao lado do Gleger Zorzinho, os comentaristas do futebol aqui da Bandeirantes. Vai começar a decisão, são 2 jogos, o primeiro hoje em Novo Horizonte, o jogo da volta no próximo sábado às 15 horas no estádio Moisés Lucarelli. Vladimir Catarino, como estão vestidos Ponte Preta e Novo Horizontino para o jogo? Ambos com o uniforme número 1, né? A Ponte Preta com seu uniforme predominando a cor branca, com a faixa transversal na cor preta, e o Novo Horizontino com seu uniforme listrado nas cores amarelo e preto e também calção na cor preta, ambos com o uniforme principal. Boles. Vai demorar um pouquinho para o árbitro autorizar o início do jogo. Ele sinalizou ali para o Ronaldo, atacante Ronaldo, que ainda restam alguns segundos para que a gente possa ter 1 minuto de silêncio e, consequentemente, depois a bola começar a rolar no tapete. É um verdadeiro tapete mesmo, lá de Novo Horizonte, o gramado espetacular, e o público deu uma melhorada. O estádio não está lotado, longe disso,
Mas o público melhorou em Novo Horizonte, Vladimir. Ia dizer exatamente isso, Boris. Melhorou sim a presença do torcedor do Novo Horizontino, o torcedor da Macaca presente. Há uma divisão ali entre as torcidas, mas é bom sim o público nesta noite no Jorge Ismael de Biasi. A Ponte Preta que subiu, derrotando o 15 de Piracicaba, 2 vitórias, e o Novo Horizontino que eliminou o Noroeste. O Noroeste foi eliminado pelo Novo Horizontino. O primeiro jogo lá em Bauru foi 1-1. E no último sábado, o Novo Horizontino venceu o Noroeste por 3-0. Lembrando que Ponte e Novo Horizontino vão jogar a Série B do Campeonato Brasileiro hoje. Agora há pouco, inclusive, a CBF divulgou a tabela desmembrada das primeiras rodadas da Série B. E já o Vladimir Catarino vai trazer informações contra quem, onde, local e horário da estreia da Macaca e também sobre o derby. 18h30, a bola vai rolar em Novo Horizonte. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Todos juntos em uma só emoção. A emoção do futebol no rádio, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É a decisão, é final. Primeiro jogo da decisão da Série A2. A Macaca em campo, então arrebenta. Arrebenta, Macaca! É a Macaca em campo para a Macacada reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes nesta quarta-feira. Bola rolando em Novo Horizonte. Já tentava uma bola longa, o time do Novo Horizontino. A bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta que o goleiro Kaique França vai fazer a cobrança. A Ponte neste primeiro tempo, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando para o gol da linha do trem, para o gol da Fepasa. Vem Novo Horizontino, tentativa de passe lá na ponta para o Ailon. Chega primeiro Júnior Tavares, sofre a falta. O jogo está parado, o Ailon, que está com o cabelo descolorido, Vladimir Catarino. Ficou estiloso ali em Boles. Para quem gosta, ficou estiloso ali o camisa 11 da equipe do Novo Horizontino. Cometeu uma falta para cima do Júnior Tavares. Ficou sentindo hoje lateral da equipe da Ponte. Você ligado através do YouTube com imagens da nossa equipe, deixe o seu like. Também participe do nosso chat ao vivo, da nossa arquibancada virtual do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Quase 2 minutos, primeiro tempo, volta o time titular da Macaco, Xerifão Fábio Sanches. Abre pela direita para Luiz Felipe, que empurra para Matheus Jesus, foi desarmado por Jefferson. De cabeça, Léo Tocantins tentou passe, chega Felipe Amaral, recupera para Macaca, divide Léo Naldi, perde a bola volta para o time do Novo Horizontino. Tentativa de passe por dentro, chega bem Felipe Amaral para fazer o corte. Bola desviada, sai em lateral para o Novo Horizontino bater. Aqui para a esquerda, no campo ofensivo, vem para a bola lateral esquerdo. Jefferson tem a meia dúzia estampada na camisa. No comando para Ronaldo com o peito atrás, um bolão na ponta para Ailon. Desce o time do Novo Horizontino perigosamente, linha de fundo. Levantou, cruzou para a boca do gol para Ronaldo. Ajeitou para trás, tentou de novo o Novo Horizontino. Na área, o cruzamento do Tocantins, subiu, tirou lá dentro o Fábio Sanches. Pressionou o Novo Horizontino, volta para Giovani. Giovani para Rômulo, de novo para Giovani. Aperta, toca na bola Elvis, sobra para Macaca, Elvis recolheu, dominou, soltou na ponta para Matheus Jesus, falta para cima dele, escapou da falta, leva vantagem, segura, prende a bola Matheus Jesus, abre na canhota para Júnior Tavares, com liberdade, carrega a bola, vem trazendo a Macaca, encara a marcação do Ailon, recolheu, dominou, se atrapalhou e perdeu a bola. Ailon recupera, sai jogando para Mardon, Mardon fez o passe na direita para William Lepo, pé direito na bola, levantou na direita para Ailon, chega primeiro Arthur, na cobertura, domina, leva a bola para a linha lateral, bate contra o corpo do Ailon e a bola sai. Lateral para Macaca bater pela esquerda no campo ofensivo. Futebol da Bandeirantes para Nissan Darugi, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Hoje você acompanhou o Esporte em Debate aqui da Rádio Bandeirantes. Começou mais cedo, às 16 horas e foi até às 18 horas com a apresentação de Carlos Batista. Mas amanhã, normalmente às 17 horas,
tem o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. E de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30, tem o Nossa Área com a apresentação do CH. Desce o time do Novo Horizontino pela esquerda com Heverson 0-0. Recolheu, dominou, soltou curtinho na ponta para Léo Tocantins. Ele encara a marcação de Luiz Felipe, fecha a porta, Luiz Felipe empurrou pela meia para Rômulo. Rômulo recolhe, domina, chega a Felipe Amaral, tentou recuperar, não conseguiu. A bola voltou para o William Lepo, chega, morde, belisca, Pablo Diego. Elvis também tenta retomar, mas não consegue. Por baixo ainda tentou Pablo Diego, a bola volta para Giovani. Dá um tapa na bola, recuando na quarta zaga para o capitão Renato Palme. Abertura agora para Adriano pelo setor direito. Adriano tenta a ligação direta, defesa, ataque no pivô para Ronaldo. Ronaldo para Mardon, foi desarmado. Na bola, Leonaldi recupera para Macaca. Sai jogando para Luiz Felipe. Luiz Felipe controla a bola, empurra para Matheus Jesus. Recua para o goleiro Kaique França. Chega no limite da sua grande área, apertado pelo Mardon. Volta para Felipe Amaral. Uma bola forte para Fábio Sanches. De cabeça ele escora, volta para Luiz Felipe. Adianta a marcação, o time do Novo Horizontino. A Ponte fica encurralada. O Luiz Felipe girou, a bola bateu por último no jogador do Novo Horizontino e saiu. Portanto, é lateral para Macaca bater pela direita no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nibalo Desta, eu confirmo, Série A2. Primeiro jogo é a grande decisão em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ponte 0-0, Edu. Olha, Delvecchio, o Gustavo e o Claudionir ligados aqui na Band, direto do Rio, em 40 graus. Um abraço, Delvecchio, e toda a família aí. Daqui a pouco, 19 horas, Libertadores em Quito, tem Alcas e Flamengo. Vem para o campo de ataque, a Macaca, boa bola, Pablo Diego escapou, linha lateral da grande área, cruzou por baixo, tira a zaga do Novo Horizontino. Ele tentou o cruzamento rasteiro para Gé, fechado na entrada da grande área. Chega a zaga, bola colocada para fora, escanteio para Macaca, Vladimir. Forte providencial ali do Renato, né? O passe na descida do Pablo Diego era buscando o Gé dentro da pequena área, pronto para finalizar. Corte da defesa do Novo Horizontino. Primeiro escanteio do jogo para Ponte cobrar com Elvis. Pertinho ali do Tigre, né? O Tigre que é o mascote do time do Grêmio Novo Horizontino. Tem escanteio, a Macaca para bater, capricha, capricha, capricha aqui da Maestro Elvis. A Macaca tá na expectativa dentro da grande área. Gé é gol. Gé é gol. Tem escanteio, a Macaca para bater, vem para bola Elvis. Autorizado, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou a defesa, voltou para Felipe Amaral, da entrada da grande área, soltou na ponta para Elvis. Elvis tentou a finta, um chapéu espetacular, levantou, cruzou para Gé, subiu, tirou a defesa. Matheus Jesus pegou de primeira bola, subiu, já tentou, saiu do gol, Georgime. Jogada espetacular de Elvis. O William Lepo não vai seco não, porque o Elvis é liso, por muito pouco a Macaca, Vladimir. O incrível, a facilidade que o Elvis tem para tornar jogadas difíceis em jogadas simples, né? Que lindo lance, lindo chapéu que ele deu para cima do William Lepo. Depois a recuperação da defesa, na verdade, foi sobre o Ronaldo ali. Ronaldo. Foi sobre o Ronaldo, não, hein, Ronaldo? O chapéu do Elvis. Que jogadaça da Ponte. Grande jogada, quase a Ponte marcou. 7 minutos, primeiro tempo, 0-0. Vem embora o time do Novo Horizontino. Arriscou do meio da rua, chute tranquilo, Kaique França. Para fazer a defesa, quem bateu pro gol foi o Rômulo. CH e o jogo, 8 quase deste primeiro tempo, 0-0 em Novo Horizonte. Extremamente equilibrado, mas essa última jogada do Elvis foi para levantar e aplaudir em pé. Que bela jogada. A Ponte está muito tranquila, bem postada, o jogo está equilibrado, evidentemente. Né? O Novo Horizontino é um time competente, mas eu gosto do começo da Ponte. Vem para a Macaca de novo com o Arthur, com a canhota, levanta a bola para o grande ataque, em decisão da defesa, chega Adriano, pé direito ele tira, a bola voltou para Ailon, de cabeça, chega na recuperação, Fábio Sanches, disputa com o Mardon, toca na bola, Júnior Tavares, espirrada sobre aqui atrás para Arthur, recolhe, domina, coloca no terreno e sai jogando para Leonaldi. Futebol da Bandeirantes para Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba.
Em buscar a bola, Elvis para Macaca. Meteu um 3 dedos na bola, soltou na ponta para Luiz Felipe. Carregou no último terço do campo, cruzou para Gé, tentou, domina. A bola passou por ele, chega na sobra para Rômulo. Rômulo tentou partir com a bola dominada por o time do Novo Horizontino. Abriu na direita para Ailon, acompanhado por Júnior Tavares. Ele recolhe, domina, tentou a finta, escapou bonito. Lá pela direita vem Ailon, levantou na entrada da grande área para Marlon. Pega mal na bola. Chegou batendo de primeira, mas a bola quicou. Pegou mal, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Escapou legal, o Ailon lá pela direita, passou pelo Júnior Tavares, foi à linha de fundo, fez o cruzamento. O Marlon quis bater de primeira, não estava bem equilibrado, pegou muito mal na bola. Pra sorte da Ponte, ela foi por cima em tiro de meta. O Gé tem 10 gols com a camisa da Macaca, artilheiro, e só um detalhe, em 17 jogos. Com a camisa da Itapirense foram 17 jogos, 12 gols. Pode ultrapassar esta marca, Gé, o artilheiro da Macaca na Série 2. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presentes nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Macaca tenta chegada com o Luiz Felipe, ele bateu cruzado, tira a defesa e vem embora para o contra-ataque. O Novo Horizontino, falta. E pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, Vladimir. Fábio Sanches, em camisa 27, toma cartão amarelo. Esse é o quarto jogo do Fábio Sanches na fase de mata-mata e o quarto cartão amarelo que ele recebe. Acabou de voltar de cumprir suspensão, chegou atrasado, cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo. E esse cartão aí, Gleger Zorzin, foi justo para Fábio Sanches, capitão da Macaca. Foi justo, era um contra-ataque do Novo Horizontino e ele foi ali, deu um carrinho, né? Acertadamente tomou o cartão amarelo. Agora, estratégia do Novo Horizontino é o lado direito de ataque, lado esquerdo de defesa da Ponte. A gente percebe que o Tavares está com dificuldade ali. E tivemos imagem, então, inclusive agora há pouco, o Hélio dos Anjos questionando, chamando o lado esquerdo. O jogo está muito equilibrado agora. A Ponte precisa fazer um ajustezinho lá do lado esquerdo com o Tavares. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Elvis enfiou no comando pra Gé, de cabeça chega Adriano, recuando pro goleiro Georgimi. Confirmando agora quase 11, primeiro tempo. Paulista, Série 2, primeiro jogo da decisão em Novo Horizonte. Ponte Preta em Novo Horizontino, 0-0, Edu. Olha, do carro e do veículos acompanhando o Xandão Fera. Olha, Libertadores, 21h30 em La Paz, Bolívar e Palmeiras. 971021493, 19 é o código de área, 971021493 para você participar e interagir conosco. Domina pela meia direita, Matheus Jesus, controla bem a bola, escapou, limpou, fintou, sofreu a falta, mas ainda leva vantagem, prende a bola, chega Marto na marcação, na zona central do campo, ele abre na quarta zaga para Arthur. Arthur recolhe, domina para Macaca, tenta trazer a Ponte para o campo de ataque, esbarra na marcação de Ronaldo, por isso ele recua para o goleiro Kaique França. Leandro. Abandona a sua grande área e sai jogando curtinho para Fábio Sanches. Fala aí, CH. Eu não tenho aqui estatística, mas de novo o Fábio Sanches tomou amarelo. Acabou de cumprir suspensão. Eu não tenho esse número, mas eu tenho a impressão que nos últimos 6 jogos ele tomou cartão amarelo em todos, né? É um exagero, precisa controlar um pouco mais o Fábio, que é o capitão da equipe, é importante. Mas, mais uma vez, toma cartão amarelo o capitão da Macaca. Macaca vem para ataque com o Elvis, domina, tem a 10 estampado a camisa, passou por fora, Luiz Felipe chega, o Tocantins, opa, a bola bateu no braço do Lucas Tocantins, ali o Atro mandou seguir. Recupera de novo a posse de bola Macaca, Gé na entrada da grande área, dominou, falta para cima dele. Foi derrubado, falta por trás para cima de Gé. Na entrada da grande área, falta para Macaca, Vlad. O Gé faz muito bem esse trabalho de proteção, né? Ele prende a bola e espera a pancada, e ela aconteceu. A falta foi clara e é muito perigosa. A equipe da Ponte Preta tem a possibilidade da cobrança, a falta foi do Giovani. O Elvis já pegou a bola e já assumiu a cobrança. Bola. Falta para Macaca bater, placar de 0-0, comecinho do jogo em Novo Horizonte. Você ligado no futebol da Bandeirantes para o Esco. 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Falta para Macaca bater, 13 minutos, primeiro tempo 0-0. Júnior Tavares com o pé esquerdo, Elvis com o pé direito para colocar lá dentro. Toma curta distância da bola, é falta perigosa. Partiu Elvis, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio, a bola passa à direita e vai embora, foi o Gé.
pela linha de fundo, Vladimir. Sempre muito forte na jogada aérea o Gé, após o cruzamento de falta feito pelo Elvis, ele conseguiu fazer o cabeceio, mas acabou cabeceando para fora. Só para informar, né, o Fábio Santos tomou cartão nos 2 jogos contra o Comercial nas quartas de final, no primeiro jogo contra o 15 na semifinal, desfalcou o time por suspensão no segundo jogo e volta a tomar cartão amarelo hoje. Daí, portanto, a informação de Vladimir Catarino, repórter Bandeirantes. Quase 14 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. George com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. A bola passou pelo Felipe Amaral. Ronaldo brigou, chegou na marcação. Arthur tentou recuperar. Quem tira é Júnior Tavares. Voltou para Pablo Diego. Está caído o Felipe Amaral. Luiz Flávio mandou seguir. Bola para Ailon. Ailon na direita. Tabela, passou na ponta. O Miriam Lepo. Pé direito, levantou para a boca do gol. Subiu bem. Tirou lá dentro o Luiz Felipe de cabeça. Volta para Elvis. Já se levantou Felipe Amaral. Elvis tentou no primeiro lance, insistiu no segundo, mesmo caído. Volta a bola para Júnior Tavares, para Elvis. Elvis dominou, controlou, voltou para Felipe Amaral. Saiu jogando direitinho para Elvis. Elvis para Gé de calcanhar. Boa bola para Pablo Diego. Vem embora Macaca. Dominou pela meia esquerda, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, passou na ponta. Júnior Tavares de primeira cruzou para a boca do gol. Matheus Jesus entrou, tocou. Pega o goleiro espetacularmente. Voltou para Luiz Felipe, pé direito, bateu. Pra fora! Vai embora pela linha de fundo, incrível! Cruzamento do Júnior Tavares, Matheus Jesus de primeira, um milagre do goleiro do Novo Horizontino, ele tirou com o braço direito, depois tirou com os pés, primeiro defendeu com o braço direito e depois com o pé, ele tirou porque o Gé fatalmente faria e no rebote, Luiz Felipe mandou pra fora, Vladimir Catarino. Um milagre cometido ali, né? Causado pelo Jorge, porque o cruzamento foi feito e o Matheus Jesus concluiu quase que a queima-roupa, no susto. Em cima do goleiro, ele fez uma defesaça com o braço. Depois do rebote ia sobrando pro Gé com os pés. Caído, ele conseguiu fazer o corte. 2 chances no mesmo lance. A Ponte muito perto de abrir o placar. Gleger Zorzinho, o nosso especialista, e a defesa do George Gleger. É mesmo com todo o critério, né, que eu tive nesse ano. Isso é defesaça, hein, Bolis? Salvou o Novo Horizontino. 8,50. Vem para o Novo Horizontino, Rômulo, entrada na grande área, bateu pro gol, bateu muito mal. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É mais um tiro de meta para Macaca, quer dizer 8,50, é isso? As duas, né? As duas em uma. Porque a primeira, o Matheus Jesus toca ali, ele vai num contrapé, deixa o braço, faz uma grande defesa, e aí a bola dá o rebote e o Gé ia chegando ali para concluir. Ele vai novamente, e aí com o pé direito tira. Então, num contexto geral, né? Num pacote geral aí, 8,5. Como é que é a vida, né, Bolis? Então, né? George Mizorzin, perseguido pelo comentarista, criticado. quase teve encerrada a sua carreira depois da passagem pelo Guarani, e o cidadão dá 8 pontos não sei quanto. Que coisa, hein? E só lembrando, viu, que o George foi o destaque aí do Novo Horizontino na semifinal. O George fechou o gol. Foi uma grande defesa realmente, você terá a oportunidade de ouvi-la dentro do Jogo Aberto no quadro A Defesa do Jogo. E você se sente seguro? A ATGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e a empresa. Ligue 19-3324-7500. ATGB Sistemas. Sentiu a posterior, hein, Vladimir? Tá sentindo sim, é o capitão da equipe, né? O Renato, quem tá sentindo ali, zagueiro da equipe do Novo Horizontino. Por prevenção, já tem jogador no aquecimento, não vai dar. Já caiu ali, o Luiz Flávio pede a presença da Maca. Vai sair o Renato, camisa 4, capitão do Novo Horizontino. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp é o 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. Bola. Fala aí, Gleger. No boxe, né, quando o cara toma um cruzado ali e sente o golpe, ele dá aquela balançada, né? No futebol, botou a mão na posterior, meu amigo, sentiu aí, acusou o golpe, não tem jeito. Então, aí postera, não tem como, tá fora aí o número 4, um bom jogador, hein? O Renato, tá fora do jogo, não tem jeito.
Já passou, inclusive, a faixa de capitão para o Ronaldo, centroavante, camisa 9 do Novo Horizontino. Quem é que vai entrar, Vladir? César Martins está com a camisa 15 ali Passou na beira pela ponte. do gramado. Ele que está pronto para entrar, né? O problema foi na perna, na coxa da perna esquerda ali do Renato. Está deixando o gramado de maca. Portanto, Novo Horizontino é obrigado a fazer a primeira alteração. Vai entrar César Martins com a camisa 15. César Martins, que passou pela ponte. Já o Edu traz a informação completa. Já em campo, ele chegou na reta final do Campeonato Paulista da Série 2. Não estava sendo titular, mas hoje entra na vaga, portanto, do Renato Palme, zagueiro que sai machucado. Quase 19 deste primeiro tempo, placar de 0-0, é o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série 2. Há pouco quase a Macaca marcou, se não fosse o Georgime, fatalmente o Matheus Jesus estaria comemorando o primeiro gol do jogo. Domina Léo Naldi para Macaca com liberdade no círculo central, recolheu, dominou, empurrou na ponta para Luiz Felipe, ele prepara o cruzamento, parou, prendeu, olhou, pensou, ficou isolado, sai da ponta, vem para meia, já se apresentou Léo Naldi, ainda Luiz Felipe, tentou marcação dupla, agora tripla para cima dele, mas ele arranca uma falta. E o Léo Tocantins, na maior cara de pau, está dizendo que não atingiu o Luiz Felipe, hein, Vladir? Normalmente, quando o jogador faz isso, ele se entrega que cometeu a falta assim. Foi clara, né? Foi derrubado ali o Luiz Felipe. O árbitro em cima do lance marcou a falta. Para você chegar a 20 minutos, primeiro tempo 0-0 aqui na Bandeirantes. Pablo Diego tentou domínio, a bola escapou. Chega para fazer o corte, Adriano para Rômulo. Rômulo tenta a saída por time do Novo Horizontino. Abertura para Ailon, ele mata no peito, coloca no terreno, aperta na marcação, Júnior Tavares. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, voltou para Rômulo, ganhou de Alves. Abre para Giovani, Giovani controla a bola no campo ofensivo para Marto. Já passou, pediu, recebeu. Heverson aqui para canhota, tentou, desceu no Novo Horizontino. O árbitro marcou a falta. Falta do Matheus Jesus para protesto do técnico Hélio dos Anjos. A falta está marcada, Vladimir. Quebrou-lhe o galho ali o Matheus Jesus, né? Porque o Heverson não tinha muito o que fazer com a bola, não. Esperou apenas o contato, ele aconteceu. A falta foi marcada, a falta para o time da casa cobrar. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vem aí o Campeonato Brasileiro da Série B. Já Vladimir Catarino traz a informação. Data, horário, local da estreia da Macaca. Série B na Rádio Bandeirantes e também na TV Band. Tem falta para bater o time do Novo Horizonte no placar de 0-0. Pertinho da galera da Macaca, presente em Novo Horizonte. Heverson na bola, pertinho da bola também. Rômulo saiu, deixou para Heverson. Levantou, cruzou para o boca de gol de cabeça. Tentou Ronaldo, a bola passa por ele, vai embora. Ele furou o desvio de cabeça, hein, Vladimir? Furou, é aquela bola que é cruzada na área para ver quem alcança de cabeça, né? Ninguém do Novo Horizontino alcançou o cruzamento feito pelo Heverson. O Ronaldo foi o último a tentar. Bola pela linha de fundo, é apenas tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Às 18h51, agora com quase 22. Primeiro tempo. Em Novo Horizonte, região de São José do Rio Preto, Série 2, primeiro jogo da decisão. Ponte Preta em Novo Horizonte, no placar de 0-0, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande Cezinha nos ouvindo lá em Bauru, mas ele é de Campinas, ele é da região do São Marcos. Nosso muito obrigado ao Cezinha. O Corinthians, hein? Amanhã, Timão joga amanhã na Libertadores em Montevidéu contra o Liverpool. Ô, Edu, chegou a encomenda aí ou ela foi desviada ao longo do trajeto, hein, Edu? Não, com muita dó chegou, mas o entregador tá com uma, sabe, tava com uma... Entendi. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Carlos Henrique, o bate pesado. Chegamos nesse momento à metade do primeiro tempo. 0-0. Quem é que tá melhor em Novo Horizonte, em CH? Segura CH, vem para Macaca. Pablo Diego no mano a mano. Recolheu, dominou, carregou, entrada na grande área. Bate pro gol, a bola passa e vai embora. Ele adiantou um pouquinho, quando finalizou não pegou do jeito que gostaria. De qualquer forma, a bola passou com perigo, hein, Vladimir? É muito perigoso nessa jogada do contra-ataque, né? Levou a vantagem ali, o Gé ganhou a bola, o Pablo Diego foi avançando. Quando conseguiu fazer o arremate, não pegou, encheu na bola, não teve tanta força. Linha de fundo, tiro de meta. Fala aí, CH, 0-0 em Novo Horizonte. Eu tô gostando da Ponte. Eu acho que o jogo é difícil, é um jogo de final de campeonato. O jogo é fora de casa. Então os problemas que a Ponte tem enfrentado
São problemas que vão acontecer, não tem jeito. A Ponte cria problema, o Novo Horizontino também. É um jogo muito igual. Mas eu gosto da postura da Ponte. Jogadores de meio campo conseguem marcar direitinho e quando a Ponte retoma a bola, sai com velocidade. É bom o jogo, tá equilibrada a partida. O 0-0 até correto, mas eu gosto da Ponte. Vladimir Catarino, já com as informações da Série B. O Novo Horizontino tenta o ataque, chega por baixo o Leonaldi para fazer o corte. Aqui pela esquerda no campo ofensivo é lateral pro Tigre do Vale bater. Novo Horizontino e Ponte Preta já com as vagas carimbadas para a Série A do Campeonato Paulista em 2024. Disputam o título. Domina Tocantins, levou por fundo, prepara o cruzamento. Chega Luiz Felipe, toca na bola, a bola sobe. Leonaldi furou no primeiro lance, mas tira no segundo com a canhota. Chega na antecipação, o zagueiro César Martins. Dominou, limpou na entrada da grande área. Foi desarmado por Fábio Sanches. A bola volta para Gé. Gé tentou a finta, tentou puxar a bola, perdeu para o William Lepo. Recupera por time do Novo Horizontino para Ailon. Meia direita, Ailon tentou a finta. Felipe Amaral. Chega bem, desarma na bola. Na sequência, Gé divide e vai ao solo. Falta para cima dele. O jogo está parado, Vladimir, fale da Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, Boris. A CBF desmembrou hoje as 12 primeiras rodadas da competição. Já sabemos que a Ponte vai estrear contra o Vitória. O jogo acontece domingo, dia 16 de abril. No domingo da próxima semana, às 18 horas, no estádio Barradão, em Salvador. Tem Vitória e Ponte Preta. O derby, o primeiro, acontece na 7ª rodada. Dia 21 de maio, um domingo, às 18 horas, jogando no Majestoso, tem Ponte Preta e Guarani. Domingo, 18 horas. 18 horas, domingo, dia 21 de maio. Beleza, tá aí, portanto, Vladimir Catarino trazendo informações da Série B. Chegamos a 25 minutos aqui na Bandeirantes, 0-0, futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Trabalha a bola Macaca no campo ofensivo, na marginal do gramado do setor direito. Luiz Felipe volta para Fábio Sanches. Na zaga central para Macaca, empurra por dentro para Felipe Amaral. Na intermediária, câmara ofensiva, encara a marcação de Ronaldo, abre para Arthur. Arthur com o pé esquerdo, enfiou no comando para Pablo Diego. Dividiu, ganhou, insistiu, tocou de cabeça atrás para Elvis. Elvis deixa a bola quicar, controla a bola de primeira, soltou na ponta para Luiz Felipe. Tem Gé pedindo no comando, empurrou no comando para Gé. Jorge Mi. A indecisão ali com o zagueirão, na hora H ele saiu e defendeu. Vladimir. A impressão que deu que o passe do Luiz Felipe não era pro Gé, era pro Matheus Jesus, né? Mas ele errou e quase acabou acertando. O Gé chegou na dividida, mas o goleiro ficou com ela. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 26, primeiro tempo. Série A2, Campeonato Paulista, decisão, primeiro jogo em Novo Horizonte. Ponte Preta 0, Novo Horizontino também 0, Edu. Olha o seguinte, então hoje Libertadores tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Fluminense, hein? 19 horas daqui a pouquinho, lá no Equador, Alcas e Flamengo. Na Bolívia, Bolívar e Palmeiras, 21h30. 21h30 no Peru, Sporting Cristal e Fluminense. Fábio Sanches pressionado pelo Ronaldo, ele tira, consegue o passe na direita para Luiz Felipe, bate a bola contra as pernas do Marton e a bola sai. Lateral para Macaca bater pela direita no campo ofensivo. Gleger Zorzinho, para você o jogo 0-0, quase 27, Gleger. Eu tô gostando da postura da Ponte. A gente percebe ali que o Amaral e o Leonaldi hoje jogam um ao lado do outro, né? Numa marcação ali de meio de campo, interessante inclusive. E aí você libera um pouco mais o Matheus Jesus. Essa cobertura dos laterais, quem faz é o Matheus Jesus aqui pelo lado direito. Pablo Diego dá um help lá pelo lado esquerdo. Então eu gosto, é um posicionamento um pouco diferente, claro, por um jogo fora de casa. Mas eu acho que a Ponte tá bem no jogo, tá bem postada, as linhas tá próximas. E assim, tem que aproveitar, né? Aquela última chance, aquela chance que aparecer, tem que botar na rede. Porque o jogo é muito difícil e muito equilibrado. E o clima agora esquenta. O Gé está sentado no gramado por quem, Vladimir? Uma desinteligência ali envolvendo o Gé e jogadores do Novo Horizontino. O Ailon foi quem ficou mais bravo, foi ali chamar a atenção do jogador da Ponte Preta. A falta aconteceu, um pé mais alto ali para reclamação dos jogadores do Novo Horizontino. O árbitro marcou a falta para Ponte. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco.
Lançado Gé, chega a zaga, tira mal, voltou pra Gé, fica preso, isolado, partiu pra finta. Ainda ele, César Martins, a marcação acabou derrapando e a bola saiu. Ih, rapaz, o clima esquentou ali porque o Eduardo Batista tá reclamando que a bola era da Ponte, era do Novo Horizontino. Matheus Jesus tá caído, os dois times já subiram, mas o clima segue quente no campo. Luiz Flávio está esbravejando pra tudo quanto é lado, hein, Vladimir? E precisa ter pulso firme agora, né? Estão reclamando de um lance ali envolvendo o Matheus Jesus e também o jogador da equipe do Novo Horizontino, Heverson. Eduardo Batista reclamou bastante. Tá todo mundo muito bravo, viu, Bolas? Cartão pra ele. Teve cartão amarelo por reclamação, até por isso tá bastante nervoso ali o Eduardo Batista. O árbitro acabou amarelando o técnico do time da casa. Lembrando que temos o VAR hoje comandado pelo Thiago Duarte Peixoto. E aí, CH, sobre tudo que vem ocorrendo aí, o time da Ponte tá reclamando de uma cotovelada. O Pablo Diego encostou ali na quarta árbitra. Quinta, né? Temos dois, né? O quarto e a quinta árbitra. E o Matheus Jesus está caído, jogo que parecia tranquilo, ficou um pouquinho mais nervoso, hein, CH? Faz parte de uma final, né? Tá todo mundo querendo vencer o jogo. Não achei lance exagerado para dar cartão vermelho para jogador do Novo Horizontino. Houve a mão na cara, né? O Matheus não tá inventando nada. Deu cartão ali pro Eduardo Batista, tá tudo certo, mas realmente o jogo tá pegado, né? E uma coisa que tá acontecendo, o time da casa tá mais nervoso que a Ponte. Isso é um bom sinal. Chegamos a 30 minutos, primeiro tempo 0-0, desce a macaca pela esquerda com o Arthur para Júnior Tavares, por ali tem entrosamento, ele sai da ponta, vem para meia, procura alguém no comando, prefere recuar, exatamente onde o jogo começa no meio campo. Fábio Sanches para Leonaldi, empurrou no comando para Matheus Jesus, tentou o domínio, voltou para Felipe Amaral, para Elvis para Felipe Amaral, entrada na grande área, foi desarmado, tinha o Pablo Diego livre, ele não viu, vem para o contra-ataque, o time do Novo Horizontino com o Marlon, chega Luiz Felipe, recupera para a macaca, soltou para Matheus Jesus, deixou a bola passar, sofreu a falta, levou vantagem. Luiz Felipe briga, ele, Heverson, protege Heverson e a bola saiu. Bandeirinha não apontou nada, o árbitro também não, apenas lateral que o Novo Horizontino já cobrou. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Desce perigosamente o time do Novo Horizontino pela direita, Ailon cruzou, rasteiro para a boca do gol, chega Júnior Tavares bem na cobertura, entra e corta, solta curtinho para Arthur, pressionado, ele tira com a canhota, levanta a bola no meio campo, ninguém da macaca, voltou para Rômulo domina mal, chega Gé, esperto Pablo Diego, toca, a bola bate no Rômulo deu uma vacilada, vacilou, dançou, e quem vacilou foi o George, me deu de graça pro Pablo Diego, mas a Ponte não se aproveitou, hein, Vladimir? É que o Gé não conseguiu dominar, né, quando o Pablo Diego fez o passe a ele. George. E bobeira deu George, e quase entrega de bandeja o gol pra Ponte. Aí, ó, CH, você tá elogiando bastante George, quase deu uma entregada, hein? Não, o problema é o Gleger, né? Ele que foi elogiar. Eu elogio e critico normal, mas o Gleger... Olha o Novo Horizontino chegando perigosamente, o Luiz Felipe chegou no carrinho dentro da grande área, o jogador do Novo Horizontino ficou caído, a bola sobrou pro Kaique França. Luiz Flávio estava em cima do lance, o time do Novo Horizontino pediu pênalti. Bola para Matheus Jesus, recolhe, domina, voltou para Luiz Felipe. Ainda caído o jogador do Novo Horizontino, agora ele já se levantou. Aliás, o que os caras reclamam no banco do Novo Horizontino, mas todos reclamam, é bem verdade, né, Vladimir? Convenhamos. Já é convenção, né? Mas todos os caras reclamam demais, né? E pediram pênalti, né? No primeiro momento não tive essa impressão não no ataque do Novo Horizontino. Bolas. Era o Tocantins, o Léo Tocantins quem estava no lance. 32, bola para Macaca, bola curta do Arthur pro Elvis. Chega Ailon, toca na bola cedendo o lateral para Macaca bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E aí, Gleger, houve o pênalti na sua opinião ou não? Não, na minha opinião, não. Vem Macaca, Matheus Jesus, enfiou no comando, o Pablo Diego tentou de cabeça. Chega o zagueiro para fazer o corte, George me saiu do gol, completando o Gleger. Então, para mim, ele pega a bola primeiro. Pegou a bola e o jogador do Novo Horizontino fez um carnaval ali. Absolutamente nada. O que você achou do lance em CH? Como diria aquele, normal.
Vem embora, Matheus Jesus, enfiou no comando muito forte o lançamento. A bola ficou de graça para o goleiro Georgimi. 33, primeiro tempo 0-0. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, no AM, no FM. Aqui pressiona a Macaca, mas dá sorte o time do Novo Horizontino com o Rômulo. Rômulo no comando para Ronaldo, se jogou, não houve nada, já recuperou Leonaldi. São dois da Macaca, domina Elvis, meia direita, cruzou para a boca do gol. Entra e quarta, tira de qualquer maneira Adriano. Tentava um mergulho, Pablo Diego na hora H, chegou o zagueiro para cortar. No lance anterior, quase o Elvis recuperou. Deu sorte o Giovani, né, Vlad? A bola bateu no joelho, levantou, acabou encobrindo o Elvis. Foi um lance bonito, mas foi totalmente sem querer, né? Levou a melhor nessa o zagueiro da equipe de Novo Horizonte. Nissan Darugi, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp. 1937561820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. 34, primeiro tempo 0-0, tem falta, Macaca para bater da meia direita, um pouco depois da risca do meio campo. Jogo da volta, sabadão, 3 da tarde, Moisés Lucarelli que estará abarrotado. Luiz Felipe lançado na direita, levantou, cruzou para Gé de cabeça, subiu como ele tirou o zagueiro. A sobra da bola para Reverson, ele tira parcialmente, voltou no meio campo para Felipe Amaral. Domina, controla a bola, Ronaldo na marcação, limpou, cortou, limpou, fintou, Elvis deixou passar. Matheus Jesus correu, evitou a saída da bola pela linha de fundo, atrás para Luiz Felipe, com chance para cruzar, mas não está valendo nada, porque o Matheus Jesus foi para a bola quando estava em uma posição irregular, Vladimir. Estava impedido o Matheus Jesus, né? O árbitro marcou, seguindo a orientação ali do assistente, estava voltando, portanto, impedimento marcado. Você falou sobre o jogo de sábado estar abarrotado, Boles. Ingressos já esgotados, viu? Não há mais ingressos para venda. Agora a Ponte vai aguardar a troca feita pelos torcedores que fazem o programa TC10, que é o sócio-torcedor. Se sobrarem ingressos, aí uma nova venda será aberta pela internet. Cobertura total da Bandeirantes no próximo sábado, a grande decisão do Campeonato Paulista da Série 2. E como disse o Vlad, depois de uma semana, né? Um dia a mais, uma semana e um dia. A Ponte estreia na Série B fora de casa contra o Vitória. Tenta Macaca, briga Elvis para Matheus Jesus no círculo central. Recolheu, dominou, protegeu, chegou na marcação Reverson. Empurrou para Leonaldi na meia esquerda. Ele abre na ponta para Júnior Tavares, que empurra para Pablo Diego. Vem para Macaca, segundo terço no campo, foi desarmado. Quando tentou a finta, foi desarmado por William Lepo. Tenta sair do time do Novo Horizontino, mas o Felipe Amaral já recuperou para Elvis de frente para o gol, pé direito. Ele arrisca, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. Arriscou de longe o Elvis, mas não pegou legal na bola não. E pinta cartão amarelo agora para Pablo Diego. Camisa 11 da Ponte Preta. Cometeu uma falta no começo do lance, né? Depois, na sequência da jogada, acabou perdendo a bola a Ponte. A falta foi para cima do camisa 11, Ailon. Portanto, Pablo Diego amarelado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 36 minutos, primeiro tempo. Série A2 é a grande final, primeiro jogo em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ponte, Ponte Novo Horizontino 0-0, Edu. A bola já rola com 7 minutos lá no Equador. Alcas e Flamengo 0-0 Libertadores. 20h30 em La Paz tem Bolívar e Palmeiras. Futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. Encontre no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Bola para o time do Novo Horizontino, 37. Opa, o árbitro vai provar. Levantou o pé um pouco além da conta o Pablo Diego, viu, Boris? Não sei não se não vai pintar um cartão vermelho aí. O árbitro exatamente vai ver esse lance. Foi chamado pelo árbitro de vídeo. Recomendação de rever o lance. Thiago Duarte Peixoto, Pablo Diego e William Lepo. Gleger, qual a sua análise em relação ao lance? Merece vermelho, Gleger? Boris, então, cara, é assim... Ele levanta demais a perna, né? E atinge o jogador. Então, assim, eu acho que ele foi imprudente. Sei não. Eu daria um cartão amarelo, tá? Não vermelho, um amarelo. Mas vamos ver. Atenção, ele vai puxar o vermelho. Está expulso, portanto, Pablo Diego. Cancela o amarelo, cartão vermelho para o atacante da Ponte Preta. Por agressão, segundo Luiz Flávio de Oliveira, após recomendação para rever o lance, a pedido do Thiago Duarte Peixoto, Pablo Diego está expulso.
A Macaca fica com 10. A sua análise sobre o lance, CH. Uma tremenda falta de inteligência, né? Para não usar outro adjetivo. Levantou, deu um coice no peito do jogador. Levou história bronca, de pegar. Oi? Levou bronca do Hélio. Não, é claro, né, cara? Um jogo na mão da Ponte. Novo Horizontino nervoso, perdendo a cabeça. A Ponte melhor na partida, comandando o jogo. Se perder numa decisão, um jogador com a importância do Pablo Diego, e não é a primeira vez, né? Diga-se, nos jogos decisivos não é a primeira vez. Absurdo. Perdeu a cabeça. Para mim, a expulsão foi correta, Boris. Ele sai, passa em frente do banco de reservas e o Hélio dos Anjos dava sinais de que estava reclamando com o árbitro, mas não, estavam reclamando com o Pablo Diego, tanto é que o seu filho, Guilherme, pediu calma para o Hélio. Exato, não tinha visto o Hélio tão bravo assim, uma bronca no Pablo Diego. Vem para o Novo Horizontino, fica animado no jogo, Novo Horizontino 0-0. Everson tentou, chegou Leonaldi para fazer o corte, a bola volta para Elvis, tentou levantar a bola, reclama de falta, o árbitro manda seguir. Mardon tentou na ponta, brigou, Luiz Felipe chega, divide, ele ainda manda seguir, com o caído Luiz Felipe, a bola voltou, a sobra, disputa, Leonaldi, Matheus Jesus chega para fazer o corte na sequência, Elvis sofre a falta, mas a Ponte leva vantagem, agora ele marcou. Falta em cima do Matheus Jesus, jogo está parado em Novo Horizonte, Vladimir. Só para ilustrar, Boris, ao que se refere o CH, né? O Pablo Diego foi expulso contra o Comercial na primeira partida lá das quartas de final em Ribeirão Preto. No caso, ele tinha o cartão amarelo e cometeu, né? Deu um carrinho mais forte e recebeu o segundo cartão amarelo e o vermelho. E naquela partida, o próprio técnico Hélio dos Anjos disse que não concordou, não precisava de um carrinho tão forte como aquele. Então, segunda expulsão aí do Pablo Diego nessa fase de mata-mata. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 1933247500. ATGB Sistemas. Levanta Luiz Felipe para o campo de ataque, a Ponte com 10 para o Gé. Gé tentou puxar a bola, não conseguiu. Chega o William Lepo, vai para a dividida com o Júnior Tavares, tira mal. De graça para Gé, Gé pela meia esquerda, recolhe, domina para Macaca. Tem a marcação, pressão do William Lepo. Gira bem, escapa do marcador, soltou para Júnior Tavares, levou para o fundo, faz o break. Desacelerou, voltou para Felipe Amaral. Por dentro tem Luiz Felipe, viu, tocou para ele. Luiz Felipe recolhe, domina. Abriu Matheus C. Jesus, a Macaca com a parceira, bola no campo de ataque, 0-0. Matheus C. Jesus tentou, dividiu, chegou o Tocantins. Recupera na bola para o time do Novo Horizontino, parte com ela dominada, mas na sequência se jogou. Leonaldi recupera na bola e sai jogando para Macaca. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp é o 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos, hidráulicos, pertinho de você. Lançamento para Gela pela esquerda, ele divide, marcação de Adriano, protege, espera a chegada dos companheiros, 41 primeiro tempo, 0-0, escapou de Adriano, levou para o fundo, ninguém na área, ainda Gé, prende, segura pelo setor esquerdo, para, prende, olha, pensa, observa, chegou Júnior Tavares, deu uma encostada, ainda o Gé, tentou de letra para Júnior Tavares, chega Adriano, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca bater. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 42 primeiro tempo. Em Novo Horizonte, a bola rola e você confere comigo aqui na Bandeirantes com o Timácio de Carlos Batista. Série A2, Novo Horizontino e Ponte 0-0, Edu. Olha, a Sul-Americana, primeiro tempo no Castelão, Fortaleza vence o Palestino 1-0, o gol do Thiago Galhardo. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol, com a marca, a credibilidade e a tradição do grupo Bandeirantes de Comunicação. Amarelo. Pra quem? Elvis, meia da Ponte, cometeu uma falta mais forte ali pra cima do camisa 8 da equipe do Novo Horizontino. Rômulo recebe cartão amarelo. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro.
Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero, com as melhores taxas e condições, você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E aqui vem o Novo Horizontino na entrada da grande área. Pé direito, chute no canto, é gol! Rômulo! Gol do Novo Horizontino! Imponente, concentrado na força da glória. Rômulo tem a 8 estampada na camisa. Ele recebeu livre na entrada da grande área sem absolutamente nenhuma marcação. Teve tempo, tranquilidade para escolher o canto e chapou a bola no canto direito de Kaique França. Muita gente na frente do goleiro. A bola ainda caprichosamente belisca a trave, vai pro fundo do gol. Aperta o placar em Novo Horizonte. Sai na frente na decisão o Novo Horizontino. Rômulo, 44 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá registrado no futebol da Bandeirantes. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Detalhe para a liberdade que teve o Rômulo, né? Você disse muito bem, a bola, o passe foi feito pelo Ronaldo. O Rômulo teve muito tempo para escolher onde colocaria e escolheu o canto oposto, o canto direito do gol do goleiro Kaique França, que não se mexeu praticamente. Muita gente na frente não viu a bola, quando percebeu já havia entrado. Festa do torcedor do Novo Horizontino. Rômulo foi às redes, o Tigre está na frente 1-0. Teremos 7 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Gleger Zorzin, era lance para o goleiro defender, o cara teve liberdade. A sua análise em relação ao lance, Gleger? Não, liberdade, realmente teve muita liberdade o jogador do Novo Horizontino. Mas assim, estranha a atitude do Kaique França, né? Ele nem esboçou reação. A princípio, pela câmera que mostra ali atrás do gol, me parece que ele tenta dar um passo para o lado esquerdo, né? Uma espécie de tentar adivinhar ali o chute, e o jogador vira o pé aqui, e aí ele não tem nenhuma reação. Achei estranho. Não dá para dizer, Bolis, se a bola era defensável ou não, porque ele não foi na bola, né? Então assim, deveria ter pelo menos esboçado uma reação, tentado fazer a defesa. Achei estranha a atitude do Kaique França. Sai na frente do Novo Horizontino, já o CH fala, cruzamento para a área do time do Novo Horizontino. Já desviou de cabeça, a bola passou, foi embora pela linha de fundo. E aí CH na frente do Novo Horizontino, gol do Rômulo. Além da liberdade, né, já dita pelos amigos, eu também fiquei com a impressão que dava para ir para a bola, né? Não sei se ele chegaria, mas a Ponte, depois da expulsão, ela se desarrumou. Eu até ia realizar aqui uma intervenção dizendo o seguinte: com a expulsão do Diego, principalmente para ajudar o Júnior Tavares, eu tenho a impressão que o treinador vai ter que mudar. Ele vai ter que sacrificar um jogador aí de meio ou de ataque para ajustar aquele lado esquerdo, para poder ter equilíbrio nas duas linhas, né? A primeira linha e a segunda linha. Não sei. Então isso aí é tudo, né? Tudo decorrência pela infantilidade do jogador da Ponte que foi expulso aí, né? Infelizmente, agora, um time que estava nervoso, que era o Novo Horizontino, está mais calmo, tomando conta nesse finalzinho de primeiro tempo. É uma situação que preocupa. Você ligado no futebol da Bandeirantes, já o jogo aberto para o Uesco. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Jogo aberto também para a Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Vem para a Macaca, programa de ataque Gé. Dominou a entrada da grande área, vai marcar, entrou, tocou e é gol! Gol! Da Ponte!
É do artilheiro Jé! Tem a 19 estampada na camisa. Jé é gol! Na saída errada do time do Novo Horizontino. Jé pressionou com muita velocidade, garra e determinação. Ele chegou na frente do zagueiro, botou na frente, escolheu o canto e chapou a bola no ângulo do goleiro George Mi. Para empatar o jogo, para empatar a decisão. Jé, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Empata em Novo Horizonte, Jé. É gol da Macaca da primeira divisão. É gol de Jé. Mais um dele com a camisa da Macaca. Pula, sai do chão e vibra a Macacata. Jé empata o jogo na marca de 48 de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado em Novo Horizonte mais um de Jé. Artilheiro Mato coloca lá dentro. Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1 aos 48. A Macaca empata e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Um presentaço da zaga da equipe do Novo Horizontino. Foi sair tocando, né, naquele novo estilo de saída de bola do sistema defensivo, e o zagueiro César Martins tocou nos pés do Jé. Aí com muita tranquilidade, faro de artilheiro também, com muita raiva, o Jé deu uma pancada na bola sem chances de defesa para o goleiro George Mi. Marca o 10º gol dele na Série 2 do Campeonato Paulista. Tudo igual em Novo Horizonte, 1-1. Vacilou na frente do artilheiro. O artilheiro não perdoa, coloca lá dentro. 1-1, Ponte Preta e Novo Horizontino. ATGB Sistemas, as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Acesse atgbsistemas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado. A Macaca empata o jogo. 11º gol de Jé com a camisa da Macaca, CH. Ufa! O gol sempre sai no momento certo, mas se a Ponte precisava de um gol para colocar, pelo menos para terminar o primeiro tempo de maneira mais tranquila, esse gol aconteceu num erro de saída de bola do Novo Horizontino. O Hélio vai ter que ajeitar algumas coisas. Vou repetir o que disse antes do gol de empate. O setor esquerdo na frente do Júnior Tavares vai precisar acontecer uma correção. Não adianta colocar o Elvis ali para correr atrás de lateral. Ele já tem cartão amarelo. Então pode ser que no segundo tempo aconteça um sacrifício, mas pelo menos o jogo está empatado, dando tempo para o Hélio mexer e ajeitar o time para o segundo tempo. Aqui vem Novo Horizontino, chute pro gol, espalmou, Kaique França na sombra para fora, Ailon. Bateu pro gol, Ailon na sobra, Marlon teve a chance, perdeu, Vladimir Catarino. Uma defesa estranha ali do Kaique França, né? Acabou soltando a bola nos pés do Ailon, que teve liberdade, mas foi com muita vontade, com muita raiva ali. Era o Marlon quem estava no lance pro chute no segundo momento. Pra sorte da Ponte, a bola foi para cima. Quase o Novo Horizontino volta e está na frente no placar. A finalização do Marlon depois do chute do Ailon. Vamos até 52, vai terminar o primeiro tempo em Novo Horizonte, placar de 1-1. Mesmo com 10, a Ponte foi buscar o empate com o Jé. Sobe atrás, César Martins levanta a bola para o campo de ataque. Fábio Santos briga. Felipe Amaral tirou, voltou para Elvis. Elvis empurrou no comando, tentou Matheus Jesus. Chega a zaga para cortar. Elvis brigou, desarmou e a bola saiu. Lateral para o Novo Horizontino bater. Pela esquerda no campo ofensivo, pega a bola. Léo Tocantins vem para a cobrança do lateral. 1-1 o placar do jogo. Levanta a bola para o campo de ataque para Ronaldo. Escorou de cabeça para Marlon. Chega para fazer o corte na cobertura. Arthur entra e corta, tira com o pé direito. Coloca a bola pela linha lateral. É lateral na esquerda no campo ofensivo. Vai terminar o primeiro tempo. Luiz Flávio de Oliveira já olha para o seu relógio. Vai esperar cobrar o lateral. Heverson cobrou. Voltou para Rômulo, autor do gol. Ele tentou a finta, foi desarmado. No momento em que não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Novo Horizonte, com os gols saindo na reta final.
O Novo Horizontino abriu o placar com o Rômulo aos 44, mais Zé. Aos 48 empatou. 1 para o Novo Horizontino, 1 para Macaca. A bola parou de rolar em Novo Horizonte, Edu Pinheiro. Vamos lá, 1-1 emocionante, com expulsão e tudo. Ponte tá com 10. Pablo Diego expulso. Ô, Catarino. Oi, Edu. Torcida da Ponte marcando presença, mas a carga foi 1.200, né? Mas não tem 1.200 não, né? Não tem, né? Eu não tô contando aqui, eu parei nos 943, viu, foi Edu? Bem, não sei se chega nos 1.200. Mas a torcida da Ponte vai em todo lugar, né? E tá presente mais uma vez. A destacar ainda a reverberação da expulsão do Pablo Diego, Edu. O Hélio dos Anjos ficou muito bravo, porque, logicamente, pode quebrar todo um esquema que havia sido preparado pelo treinador. Agora vai ter que ajustar tudo no vestiário. Tudo igual, Edu, 1-1, terminou a primeira etapa no Jorjão, em Novo Horizonte. É o tal do equilíbrio. CH gosta de falar de equilíbrio. O equilíbrio, principalmente no momento decisivo. Eu fiquei pensando naquele torcedor que levantou de madrugada, que ficou no Moisés, comprou ingresso com sacrifício, quer ver o jogo sábado, 3 da tarde. Quem é que vai almoçar 3 da tarde com o jogo? Você tem que chegar meio-dia. Para chegar meio-dia, você não come às 11. Não vai comer, não vai almoçar. Não tem clima para almoçar. Além de ter sacrifício para comprar, filho de tudo, ainda o cara vai se almoçar. E eu fiquei pensando. E a Ponte jogando com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares. Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus e Elvis. Gé e Pablo Diego, hein? E o Matheus Silva, zagueiro, mais uma vez, departamento médico. Começa o jogo, Ponte dominando, hein, CH? Aquele gol que o Matheus Jesus perdeu com 16 minutos, um rebote do goleiro, uma defesa sensacional, queima-roupa. Bom, aí fiquei pensando aqui no torcedor. Olha, a Ponte tá jogando bem, o cara está pensando no jogo de sábado, tudo. Aí vai, 37, Pablo Diego é expulso. E eu pensei no torcedor na fila do ingresso. Aí 1-0, Novo Horizontino com o Rômulo, eu fiquei pensando no torcedor. E o Gé me empata o jogo, só que antes, o Elvis toma amarelo. E o Fábio Santos também amarelado com 9 minutos. Essas e outras, equilíbrio, hein, professor? 1-1 para o segundo tempo, equilíbrio, CH. Precisa ter muito equilíbrio e discernimento para não falar umas bobagens aqui, né? Eu imagino que o Hélio dos Anjos vai falar pro Pablo Diego no vestiário depois do jogo. Eu imagino. Eu não queria ser o jogador da Ponte. E se eu fosse o comandante, eu já falaria besteira dentro do campo, no vestiário e depois. E se tiver incomodado, vai embora. Porque é um absurdo isso. Isso é a coisa mais elementar dentro de um time de futebol. Jogador profissional precisa ter a parte técnica, a parte física e tem que ter a parte psicológica, de equilíbrio emocional para suportar a pressão, a responsabilidade de jogar uma final de campeonato. Ele pode ter estragado. Você veja o que aconteceu depois da expulsão. O gol do Novo Horizontino, e agora o Novo Horizontino fez 2-1, porque o Ailon chutou a bola fora do estádio. Na bola que o Kaique França soltou, que também não entendi por quê, né? Não entendi por quê. Kaique é bom goleiro, confio nele, mas hoje não está bem. Não está bem. E foi no momento, o que me deixou extremamente irritado com isso foi que no momento que o Novo Horizontino estava perdendo o controle emocional, o equilíbrio, falei aqui para o Boles, que era um momento bom para a Ponte com a bola, dominando o jogo, vai o irresponsável do seu Pablo Diego e dá lá um golpe de capoeira no jogador do Novo Horizontino. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa revoltante. Eu imagino os companheiros que ficam na mão, né? Uma coisa é jogar 11 contra 11 no jogo equilibrado. Outra coisa é jogar 10 contra 11. E o que vai ter que fazer o técnico Hélio dos Anjos com o Elvis com cartão? Ou ele adianta o Elvis e coloca para correr atrás de lateral, fechando a segunda linha, o Gé, que vai consecutivamente ficar longe do gol, mas você mantém o Elvis no campo, porque tem aí a oportunidade da bola parada, ou ele sacrifica o Elvis. Aí para você pensar em casa, o que você faria? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como é que faz? Tudo culpa da expulsão do irresponsável do seu Pablo Diego. Eu estou falando futebolisticamente, tá? Que ninguém me interprete mal. Foi uma atitude impensada. Não poderia ter feito isso.
Vamos ver o que o treinador da Ponte vai fazer para o segundo tempo. Terminou melhor o Novo Horizontino, mas até a expulsão, a Ponte estava equilibrada, mantendo o jogo que vem costumeiramente fazendo, jogando de um lado, do outro, pondo a bola no chão, com o Matheus Jesus dando esse balanço, Gé bem no jogo pra caramba, marcando saída de bola, tanto é que foram 2 lances para ele poder definir em um e fazer seu gol. Enfim, o jogo está em aberto, Edu. Ficou complicado porque é 1 a menos, mas a Ponte até quando pôde jogar 11 contra 11, ela encarou o Novo Horizontino e foi melhor. Agora, depois da expulsão, o jogo mudou. Vamos aguardar o que vem para o segundo tempo, Edu. 1-1, hein? 1-0 no Horizontino, a 44, Rômulo de fora da área, já empata aos 47, um presente da zaga. Gente, jogo difícil, complicado, Elvis amarelado, Fábio Sanches amarelado, Pablo Diego expulso. Já, em nome de Aroma das Ervas, o gol do Gé na narração de Leandro Borges, hein? E depois, Gleger Sozinho comenta também, intervalo, 19:28, 1-1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Com mais de 10 anos no mercado, a ATGB atende todo o Brasil. Fale hoje com a equipe ATGB e garanta a segurança do seu negócio e de toda a sua família. Ligue 19 3324 7500. Repetindo, 19 3324 7500. ATGB Sistemas, garantindo a segurança do seu condomínio e empresa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama o churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol é do Pinheiro. Meus amigos, a Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes.
ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! A chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas e o gol do Gé. É bola! Dominou a entrada da grande área, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol! Da Ponte! É do artilheiro Gé! Tem a 19 estampada na camisa! Gé é gol! Na saída errada do time do Novo Horizontino, Gé pressionou com muita velocidade, garra e determinação. Ele chegou na frente do zagueiro, voltou na frente, escolheu o canto e chapou a bola no ângulo do goleiro Georgimi para empatar o jogo, para empatar a decisão. Gé, a marca do artilheiro, cheiro do gol. Empata em Novo Horizonte, Gé. É gol da Macaca da primeira divisão. É gol de Gé. Mais um dele com a camisa da Macaca. Pula, sai do chão e vibra a Macacata. Gé empata o jogo na marca de 48 de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado em Novo Horizonte, mais um de Gé. Artilheiro Mato coloca lá dentro. Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1 aos 48. A Macaca empata e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Mandando um abraço pra você, viu, Gleger? Seu Brandão, seu grande Brandão, pai do Ney e a sua esposa. Encontrei com ele hoje na cidade, é um casal espetacular. Mandando um abraço pra você, viu, Zorzin? Tamo junto aí, tô curtindo vocês aí. Aquele salve pra você aí, irmão. É nóis. Mano Brown. Grande Mano Brown. Saudade do amigo. Olha, eu mando um abraço pro Brandão aí, a toda a sua família também, Edu. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Sempre importante isso. Olha, Edu, assim, a gente fica chateado realmente, né? Pela situação, porque concordo com os companheiros aí, a Ponte vivia o melhor momento na partida, e aí vem a expulsão do Pablo Diego. O jogador precisa ter discernimento em alguns momentos, ainda mais num jogo difícil, um jogo dessa envergadura, uma final de campeonato, né? Mas já aconteceu, agora o Hélio precisa ajustar o time. Eu, por exemplo, já tiraria o Elvis. Ah, mas pô, vai tirar o Elvis? Sim, tem que tirar o Elvis, porque quando você está com um jogador a menos, você precisa de 2 linhas de 4, isso é fato, para você neutralizar ali a entrada da bola, deixa o Gé, como não dá para você levar o Gé para o lado do campo para ficar marcando lateral. O Gé até que não tem essa característica, ele tem que jogar por dentro, e aí você faz 2 linhas de 4 e deixa o Gé um pouco mais adiantado. Esse é o esquema que o Hélio tem que fazer. Ele tentou com o Elvis ali, mas não deu certo, porque o Elvis não tem velocidade. Então é mais fácil você estar com uma solidez defensiva, fechando os espaços, com 2 linhas de 4. Eu, por exemplo, colocaria o Ramon Carvalho. Adiantaria ali um pouquinho o Matheus Jesus, o Ramon Carvalho para ter esse balanço dos volantes para marcar a descida do lateral, e aí você neutraliza as jogadas e a entrada da bola. É isso que a Ponte tem que fazer. Não sei o que o Hélio pretende. O Hélio é um cara que tem uma visão interessante. Pode ser que ele não venha de início, mas no decorrer do jogo ele vai ter que fazer uma substituição ali para ajustar. A Ponte tem tudo para segurar o resultado, porque tem o melhor time. Agora, o Novo Horizontino vai pressionar, vai jogar em cima, e a gente lamenta muito, né? A Ponte com um jogador a menos, mais uma vez,
jogando no sacrifício. E agora é a superação. Superação do time da Ponte, superação desses que estão em campo, e tomara que o Hélio tenha organizado o time, tenha tido uma estratégia para tentar segurar o resultado ou tentar fazer o segundo gol. Vai lá, Leandro Bolis. Valeu, muito obrigado, Glaguer, Zorzinho, ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado, a dupla de comentaristas do futebol Bandeirantes. Tudo pronto em Novo Horizonte, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de Bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. É aqui, ó. Com o Márcio de Carlos Batista no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comecinho do segundo tempo, placar de 1-1. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Lembrando que a Macaca está com 10. Pablo Diego foi expulso ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. Vladimir Catarino, aquela pergunta protocolar. Tivemos alguma alteração no intervalo ou não? Não, viu, Boles? Nenhuma alteração, nem Ponte, nem Novo Horizontino mudou. Aqui carrega a bola Gé para Macaca, marcar por 2, ele bota na frente, desarmado, a bola sai. Lateral para Macaca bater, e acho que pode até marcar falta, hein, Vladimir? Eu fiquei a impressão que ele marcou a falta, né, para cima ali do Gé. Teria sido cometida pelo Ailon. Vamos esperar a confirmação ali do árbitro. Deu sim a falta para Ponte cobrar. E é perigosa para Macaca bater pertinho na Macacada, presente em Novo Horizonte. Bela presença do torcedor da Ponte em Novo Horizonte, apoiando. Não é tão perto assim, não. A distância entre Campinas e Novo Horizonte, uma quarta-feira, e a galera marcando presença. Tem falta Macaca para bater, quem sabe o gol da virada, comecinho do segundo tempo. 1-1. George me fica preocupado, o goleiro do Novo Horizontino partiu, Elvis, levantou na segunda trave para Matheus Jesus, a bola desviou, escanteio. Escanteio, o último a tocar da bola foi o jogador do Novo Horizontino, escanteio para Macaca, Vlad. Era uma bola perigosa, né? Matheus Jesus estava pronto lá para chegar na conclusão. O Heverson foi quem fez o corte. Bola pela linha de fundo, direita no campo de ataque. O Elvis vai lá para a cobrança do escanteio. 2 minutos deste segundo tempo. O Elvis atravessa todo o campo e vem para a cobrança do escanteio. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Na área, Fábio Sanches, Gé, Arthur, Elvis vem pra bola e chama a galera. Chamou a galera pertinho ali, a galera da Ponte presente em Novo Horizonte. Elvis vem pra bola pelo setor direito. Autorizada a cobrança. Levantou pra boca do gol. Subiu, tirou a defesa completa. Ailon. A sobra fica pra Rômulo. Rômulo ajeitou pra William Lepo. Vem contra-ataque pro time do Novo Horizontino. Ronaldo é lançado. Já se mandou Rômulo pro campo de ataque. Ronaldo recolheu, dominou, pé canhoto. Tentou inversão. Ela chegou em Rômulo. Rômulo tem o William Lepo. Passou, pediu, recebeu. Tá na área, bateu cruzado. A bola bateu em Júnior Tavares. Vai embora. Lance perigoso no contra-ataque, escanteio para o Novo Horizontino. Jogada perigosa sim, na base da velocidade, até que o William Lepo fez o cruzamento ou tentou fazer, a bola bateu no Júnior Tavares, sai pela linha de fundo, agora o escanteio é para o Novo Horizontino. 3 minutos, segundo tempo, placar de 0-0, o jogo começa movimentado na etapa final, é o primeiro jogo da decisão, o jogo segundo será em Campinas, sábado às 3 da tarde, partiu Heverson, levantou na primeira trave, subiu, tirou Felipe Amaral, a bola fica viva, pega, larga, pega de novo Kaique França. Em 2 tempos para fazer a defesa para Macaca. Futebol da Bandeirantes para Nissan Darugi. O melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. E aí, CH age corretamente. O Hélio dos Anjos não fez nenhuma alteração para a etapa final, CH. Vamos ver se ele reposicionou o time. Acredito que sim. Me parece que é isso mesmo que eu falei no final do primeiro tempo. Vai ficar o Elvis mais adiantado e o Gé auxiliando o Júnior Tavares no lado esquerdo. Olha o Novo Horizontino chegando, tira a zaga, a bola voltou para Rômulo, empurrou na ponta para William Lepo, prepara o cruzamento curtinho para Ailon, entrada na grande área, botou na frente Felipe Amaral, chega primeiro. Mas o árbitro não marcou a falta não, marcou o último toque do Felipe Amaral. Reclama o Felipe Amaral com o Luiz Flávio de Oliveira. Escanteio para o Novo Horizontino, Vladimir. Eu fiquei com a impressão, para mim foi falta, né? O Amaral está reclamando também. Quem estava no lance lá com ele era o Marlon, né? Mas acabou confirmando apenas escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Mais um escanteio para o Novo Horizontino bater, placar de 1-1. Heverson vem para a bola, autorizada a cobrança. Zagueiros vão para a área. Tem perigo contra a
Caca, cruzamento, primeira trave, mergulha, Matheus Jesus, é mais um escanteio. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. 5 minutos, segundo tempo, escanteio, trocou o cobrador. Quem vem para a cobrança agora é o Giovani. Autorizada a cobrança, levantamento para a boca do gol, desvio na primeira trave, bola tocou na trave! Explodiu no travessão de Kaique França. Por muito pouco, o Novo Horizontino não marca o segundo gol, incrível! Quase o Novo Horizontino marca o segundo gol. Tem mais Novo Horizontino, Rômulo. Pé direito, enfiou no comando para Ronaldo. A bola passa, a bola ele vai sobrar para o goleiro Kaique França. Lance perigoso em sucessivas cobranças de escanteio. Quase o Novo Horizontino marca o segundo, Vladimir Catarino. Tá balançando até agora a trave ali do Kaique França na conclusão da jogada. Levou sorte também o goleiro e o time da Ponte por não levar o segundo gol. E aí, Gleger, age corretamente o Hélio dos Anjos, não faz nenhuma alteração na etapa final, pelo menos até agora, hein, Gleger? Mas eu não gostei. Eu acho que a Ponte precisa um pouco mais de velocidade. E não tem, né? Não tem velocidade nesse momento. Claro que você permanecer com o Elvis é sempre uma bola parada, um lance de efeito, uma metida de bola. Mas eu teria mexido, teria colocado alguém ali. Mais um volante, por exemplo, o Ramon Carvalho, para fortalecer ainda mais. Você vê que o Novo Horizontino chega, pressiona, e sempre pelo lado aqui, pelo lado direito de ataque, lado esquerdo de defesa da Ponte. E naquele lance lá, me parece que foi o Kaique França, hein? Que faz uma defesaça. Tem o toque, ele vai, faz a defesa, a bola pega na trave, né? E não é o segundo gol do Novo Horizontino. Kaique França, que no primeiro tempo não foi bem, nesse segundo tempo já começou aí fazendo um milagre. Então é o seguinte, eu vou narrar de novo para que a gente tenha a possibilidade de ouvir o lance no quadro A Defesa do Jogo. Atenção no 3, 2, 1. Escanteio para o Novo Horizontino, Rômulo. Pé direito, levantou, desvio. César Martins tocou. Kaique Francis Palma explode na trave. Tira a defesa. Kaique França. Um desvio espetacular para evitar o gol do Novo Horizontino. E na sequência a bola explode no travessão. Por muito pouco, o Novo Horizontino não marca o segundo, Vladimir Catarino. De novo cara a cara. Cruzamento, a bola resvalou ali no ataque. O César Martins deu um toque. O Kaique França com uma defesaça impediu que ela entrasse e depois tocou no travessão. Agora vamos pro ao vivo. Domina Heverson pro time do Novo Horizontino. Ele puxa a bola pro pé direito. Levantou pra boca do gol. Ailon tentou de cabeça. Sobrou aqui na ponta para o William Lepo. Saiu. A bola foi embora pela linha de fundo, tiro de meta para Macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O Gleger, se o Kaique França desviou, qual é o grau, conceito, definição do lance e a defesa do Kaique França, Gleger? Olha, 8,5, mesma nota do Georgme, porque foi uma defesaça, um milagre do Kaique França ali. A queima-roupa ele conseguiu desviar, então mesmo conceito. É isso, foi um lance muito rápido, mas o desvio sutil foi o suficiente para evitar o gol do Novo Horizontino. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 8 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, você confirma o Série 2, é o primeiro jogo da final em Novo Horizonte. Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1, Edu. Olha, Libertadores 2030 em La Paz, Bolívar e Palmeiras. Lá no Equador é gol do Flamengo. Matheus França, Alcázar 0, Flamengo 1. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos ligados em uma só emoção, a emoção do futebol do rádio. Para o Esco, 10 anos construindo com você sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. O William Lepo, entrada na grande área, pé direito, ele bate cruzado, a bola desviou no calcanhar do Ronaldo e foi embora. Acho que depois do Ronaldo bateu em alguém da Ponte. O árbitro está marcando escanteio, o Vladimir. Exato, não, deu tiro de meta, não, confirmou o escanteio, né? Verdade, tocou no zagueiro da Ponte, mas teve liberdade também o William Lepo, né?
Aliás, estão tendo liberdade os jogadores do Novo Horizontino pro ataque. Escanteio, vem pra cobrança o Heverson. Quase 10 minutos deste segundo tempo, placar de 1-1, pressionou o Novo Horizontino. Vem pra cobrança, Heverson, pé canhou, trava autorizado, levantou, cruzou pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro Fábio Sanches, o capitão. Voltou pra Heverson, que furou, insistiu, Tocantins, a pomba, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta, mas segundo o Luiz Flávio, a bola desviou de novo, Vladimir. É, rapaz, se fosse torneio início, o Novo Horizontino já estava na frente. Essa é velha também, não é da minha época não, hein? Mas nem da minha, eu apenas acompanho nas revistas. É tiro de canto, né? Escanteio, o Novo Horizontino pressiona em busca do segundo gol. 10 minutos, segundo tempo, tá aí o toque na Bandeirantes, você ligado com o Timaço de Carlos Batista no AM, no FM. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista. Escanteio para o Novo Horizontino, Rômulo, de 3 dedos, levantou na segunda trave, entre quarta, tira Elvis. A sobra da bola vai ficar para o William Lepo, pressiona Luiz Felipe do meio campo, ele recua para o goleiro Georgimi. Na risca frontal da grande área, ele bate na bola, mas para fora. A bola sai em lateral de graça para Macaca bater. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Então ligue 19-3324-7500. ATGB Sistemas. Lateral para Macaca bater, Luiz Felipe na junção da risca, lateral com a risca do meio campo, curtinho para Matheus Jesus. Devolve para Luiz Felipe, tentou levantar a bola, o Ailon pressiona, a bola foi desviada, sai novamente em lateral para Macaca bater. Vem para a bola, Luiz Felipe para a ponte, cobra, tentou no comando para Jé, tira a defesa, a bola de novo colocada para fora. Desta vez no campo de ataque, vem para a bola de novo Luiz Felipe. Soltou para Elvis, Elvis de cabeça. Para Leonaldi, mata no peito, coloca no terreno, faz boa jogada. Entrada na grande área, pé canhoto, bateu. Espalma, Georgimi. Jogada individual de Leonaldi. Partiu para a finta, bateu pro gol com a canhota. No cantinho, Georgimi coloca para fora, Vladimir. O Leonaldi tem muita qualidade nesta bola. Quando dão espaço pro arremate, ele leva perigo. Foi o que aconteceu. Com dificuldades, o Georgimi fez a defesa, colocou pela linha de fundo, escanteio Macaca. Quase 12 segundo tempo, bela jogada do Leonaldi para finalização, defesa do Georgimi. Já o conceito do Gleger, o nosso especialista. Ele conhece do riscado, já esteve lá dentro. Atenção, escanteio para Macaca bater, a macacada reunida. Quer comemorar o segundo gol, então capricha. Capricha que dá Elvis. Vem com a rosca de 3 dedos, não. Chapou a bola para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro, defesa, tentou. Matheus Jesus de cabeça. A sobra fica para o time do Novo Horizontino. Passe no comando para Rômulo. Rômulo botou na frente, chega Luiz Felipe. Tentou tirar, se atrapalhou, conserta, leva a bola para a linha lateral e ganha lateral. Lateral para Macaca bater. E aí, Gleger? Pro Buzina, que está nos ouvindo, acompanhando a defesa do Georgimi, tão perseguido por integrantes da equipe Bandeirantes. Grande Buzina, um abraço para ele aí, obrigado pela audiência. Grau de dificuldade 7.85. Aí, portanto, o conceito de Gleger Zorzin, Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp é o 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. Amanhã na tela da Band Mais TV, meio-dia, tem os donos da bola, com todas as informações, a matéria completa deste jogo. Carlos Batista com seu timaço de comentaristas vão analisar, além desse jogo da Macaca, a preparação do Guarani para o Campeonato Brasileiro da Série B. Também os quadros que são sucesso, como personagem do dia, subestimado e superestimado, e o Na Lata. Amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola. De cabeça, já escora, tentou lá no comando pro Matheus Jesus, se tira César Martins, a ponte briga, Elvis recuperou pra Gé, no mano a mano, dominou, puxou pro pé direito, ele bate no canto, explode na marcação. A sobra da bola fica pro time do Novo Horizontino, Léo Tocantins tentou tirar, a bola explodiu no Leonaldi, Leonaldi recupera para Macaco pelo setor direito, cercado, marcado pelo César Martins, voltou para Luiz Felipe, tentou empurrar na ponta, chega a Zagatina, a sobra da bola fica ainda pro time do Novo Horizontino, César Martins dá um bicudão na bola, a bola bateu no Leonaldi, saiu, e o Leonaldi aproveita e chama a galera responde, hein, Vladimir? Responde sim, né? Apoia o time e toda vez agora que o César Martins sai com a bola, dá um frio na barriga no torcedor do Novo Horizontino. César Martins que vestiu a camisa da ponte, mas
participou efetivamente do lance que originou o gol de empate da Macaca quando sai jogando mal. Recupera a Macaca, na sequência perde. Né, Boris? Foi uma assistência do César espetacular Martins. pro Gé, né? Vem bola para o campo de ataque, agora o time do Novo Horizontino, aqui para a direita, Rômulo, prepara o cruzamento, soltou para Giovani, domina, faz o break, desacelerou, rolou para Giovani, Giovani para Rômulo, cruzou na área, Fábio Sanches tirou, rebateu, tira mal, voltou para Ailon, tentou bater cruzado, trava bem Júnior Tavares, recupera para Macaca, protege bem aqui para o setor direito, Berço vai para sobre a bola, leva a bola para a linha lateral, 15 minutos, segundo tempo para Gé, Gé com peito, ajeitou para Elvis, chega César Martins, agora sim foi bem para Rômulo, no comando para Ronaldo, em posição legal, ficou sem ângulo, linha lateral da grande área para Ailon, pé direito, parou. Impedimento marcado, jogo paralisado em Novo Horizonte, Vladimir. Estava impedido, né, o Ronaldo, quando recebeu a bola. O assistente apenas esperou a jogada ser concluída. Daqui a pouco o Eduardo Batista vai fazer 3 alterações no Novo Horizontino. Lembrando que ele já fez uma no primeiro tempo, a entrada do César Martins. Daqui a pouco 3 mudanças na equipe da casa. Para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens da nossa equipe. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Faça como a Andréia Mantovani, que está sempre ligada, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Por meu amigo João Fábio Dedesco, está sempre ligadão. Pagou um refri pro Vladimir no último sábado. Vem para a Macaca com Elvis. Enfiou pra Jeta na área. Vai marcar. Tira a defesa. Entra e corta a zaga do Novo Horizontino. Foi ou não foi, hein, Vladimir? Geladinho, hein? Valeu, Fábio. Sempre que quiser, estamos por aqui. Vem embora o Novo Horizontino. Kaique França saiu. Ailon fez a finta. Chega na cobertura, Arthur. Uma saída, me parece que precipitada do Kaique França. E na sequência, falta em cima de Júnior Tavares. E é que o Ailon, para mim, ele não viu que o Kaique França estava saindo do gol. Porque ele poderia tentar por cobertura e fatalmente faria o gol do Novo Horizontino, hein, Vladimir? Kaique França saiu meio estranho ali, né? Pra sorte dele, o atacante da equipe do Novo Horizontino não percebeu. Poderia dar um toquinho por cima para tentar colocar a bola pro fundo das redes. Agora as alterações vão sendo processadas. O grande problema parece ser aí a autorização por parte do árbitro. Vamos lá, primeira alteração. Raul Prata tá entrando com a 2, sai William Lepo 22. Um lateral por outro, né? O William Lepo 22 está saindo para a entrada do camisa 2, Raul Prata. O 10 vai sair. Outra alteração, o camisa 7, Léo Tocantins, saiu para a entrada do Bruno Costa 14. Bruno Costa 14 entrou no lugar do Léo Tocantins. E a última, saiu o Marlon com a 10 para a entrada do Brian Rabelo 17. Então entraram Raul Prata, Bruno Costa e Brian Rabelo. Saíram o William Lepo, também o jogador Marlon e o Léo Tocantins na equipe do Novo Horizonte. Macaca para ataque, Matheus Jesus tentou levantar a bola foi desviada, sobrou para Gé, Gé protege para ela sair para ganhar escanteio. Isso que ocorre. Protege bem Gé, a bola vai embora, escanteio para Macaca. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ponte Novo Horizontino que já conquistaram o acesso, brigam agora pelo título da Série 2. 2 jogos, o primeiro hoje, o jogo da volta no próximo sábado, 3 da tarde no Majestoso. Aqui a Ponte tem escanteio mesmo com dessa, Macaca vem pra cima, a Macacada tá reunida, quer comemorar o segundo gol. Vem Elvis pra bola, capricha que dá. Partiu Elvis, levantou fechado na área, saiu do gol, George me deu um soco na bola, voltou para Júnior Tavares de cabeça, explodiu na zaga, voltou pra Gelli, bate cruzado, tira a zaga. Voltou ainda pra Macaca que pressiona, Elvis dominou, tentou a finta, marcado pelo Raul Prata. Ele volta para Arthur, Arthur domina, pisa na bola, é atropelado. Falta para cima dele, a falta está marcada, Vladimir Catarino. Quebrou o galho ali do Arthur, né? Porque não tinha muita condição de fazer muita coisa ali naquela parte do campo, não. Mas a falta aconteceu sim, falta foi cometida pelo Bruno Costa. A Ponte segue no campo de ataque. Bolas. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Quase 19 segundo tempo, Elvis vem pra bola, levantou pra boca do gol, bola curta, subiu, tirou a defesa, a sobra fica pro time do Novo Horizontino, parte com ela, dominada, Bruno Costa, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, fez nova finta, entrada na grande área, clareou, chegou Luiz Felipe na marcação, na bola, chega na bola, Luiz Felipe recupera pra Macaca, soltou pra Elvis, pressionado, perdeu, Raul Prata recuperou, soltou pra Rômulo, Rômulo ajeitou pro Brian, pé canhoto, bateu, espalma, Kaique França na sequência, Fábio
Sanches coloca para fora. Kaique França espalmou na finalização do Brian Rabelo. Escanteio com o Vladimir. Arriscou de longe, a roubada de bola do time do Novo Horizontino. Brian arriscou de longe, o Kaique França fez a defesa em 2 tempos, depois o corte. Escanteio Novo Horizontino. Escanteio para o Novo Horizontino bater 1-1, quase 20. Cruzamento para a boca do gol. Kaique França dá um soco na bola, tira. A sobra ficaria para Macaca, mas o Elvis perdeu a bola, voltou para Raul Prata. Entrada na grande área com o pé direito, levantou para ninguém. Passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. Chegamos a 20, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo Série A2. Decisão, primeiro jogo em Novo Horizonte. Novo Horizonte 1, Ponte Preta também 1, Edu. Olha, é o seguinte, na Libertadores segue Alcácer 0, Flamengo 1 lá no Equador. 21h30 tem Bolívar e Palmeiras. E na Sul-Americana segue Fortaleza 1, Palestino do Chile 0 lá no Castelão, gol do Thiago Galhardo. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 1-1 em Novo Horizonte, CH. Como diria aquele, né? Aquele famoso jogo laica, né? Absolutamente indefinido. Com essas 3 mudanças, tá na hora do Hélio mexer no time. Aqui vem o Novo Horizontino com Bruno Costa pela direita, trava Júnior Tavares. Desvia a bola, sai pertinho na linha de fundo em lateral para o Novo Horizontino. Futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Sentiu. Quem? Bruno Costa, naquela bola dividida lá dentro da área, acabou levando a pior. O Bruno Costa tá dolorido, por isso o jogo tá parado, o atendimento médico vai ser prestado. Muito bem. Bruno Costa, que acabou de entrar no time do Novo Horizontino, como disse o CH, foram 3 alterações de uma só vez. E agora o Júnior Tavares alega uma contusão no tornozelo. Na verdade, seria no pé, né? No mesmo lance, né? Uma pancada, na verdade, entre os dois. Primeiro sentiu o Bruno Costa e agora sente também o Júnior Tavares. E como ele caiu, o Luiz Fábio está pedindo para ele sair. E com isso a Ponte ficará com 9 em campo nesse momento. Futebol da Bandeirantes para o Esco, a marca do profissional brasileiro. Com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Pontualmente 8 da noite, horário oficial de Brasília, você ligadaço com o Timácio de Carlos Batista. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas e para toda a região, e em Ribeirão 85.3, todos no YouTube com imagens da nossa equipe. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já pressiona de cabeça, ganhou do César Martins, recupera a posse de bola para Macaca, tem Léo Nalvi no comando, partiu para a finta, invadiu a área, setor esquerdo, Gé, recolheu, dominou, bateu cruzado, pegou, largou, pega de novo Georgime. Sem ângulo, Gé artilheiro, nato, bateu cruzado, o goleiro pegou, hein, Vladimir? É, sozinho, já tá dando um trabalho ali pra defesa do Novo Horizontino. A defesa do Georgime foi em 2 tempos, daqui a pouco 2 mudanças na ponte. Bruno Costa domina pro time do Novo Horizontino, parte com era dominada pelo setor direito, dominou, limpou, fintou, Felipe Amaral aparece na marcação, volta para Raul Prata, ele solta o jogo por dentro, na meia direita para Rômulo, Rômulo inverteu para Brian Rabelo, recolheu, dominou, soltou curtinho para Heverson, ameaçou, bateu pro gol, abriu na ponta para Ailon, Ailon para Brian, tá na área, deixou para Heverson, bateu cruzado, Kaique França. Segura firme o goleiro da Macaca, Vladimir Catarino. Praticamente uma jogada muito bonita, né? Uma triangulação ali do time do Novo Horizontino até a conclusão de perna esquerda do Heverson. Que bico. Defesa do Kaique França, tranquilamente. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Goleiros trabalhando em Novo Horizonte, vem Novo Horizontino, Júnior Tavares mesmo mancando, trava bem, Felipe Amaral fica com a sombra, soltou para Elvis, Elvis levantou na ponta pra Gé, isolado, recebe na ponta canhota, recolheu, dominou, levou pro fundo, ainda Gé, parou, prendeu, olhou, pensou, encarou a marcação do Raul Prata, protege, dá o corpo pro marcador, ainda Gé na marginal do gramado, Elvis encostou e o Gé perdeu, recupera a posse de bola o time do Novo Horizontino, e aí Gleger, goleiros trabalhando em Novo Horizonte, hein Gleger Zorzin? O jogo tá muito movimentado, né?
né? A Ponte, você vê que parece que está com 11 contra 11. Faz um bom jogo no segundo tempo, concentrada, articulando, né? Precisa o Elvis entrar um pouquinho mais no jogo, na questão de recomposição. Teve um lance aí agora que ele veio ali, o Novo Horizontino tomou e ele estava andando. Precisa ter um pouco mais de rapidez, velocidade nessa recomposição. E o Gé, né, que está ali aberto do lado esquerdo, a Ponte perde aquele poderio no meio ali, né? Aquele jogador que chega, que faz o gol. A Ponte perde isso. Agora vem 3 substituições aí, o Catarina vai trazer. Eu acho que a Ponte, nesse momento, ela conseguiu equilibrar o jogo. Joga bem. Vamos lá, serão 3 alterações de uma só vez da Macaca. Vladimir Catarino vai informar. Vamos lá, saiu o Júnior Tavares, entrou Jean Carlos 16 no lugar do Júnior Tavares. Saiu também o camisa 19 Gé para a entrada do Eliel com a 9 entrou no lugar do Gé. E saiu o Elvis com a 10 para a entrada do Ramon Carvalho 23. Então entram o Jean Carlos, o Ramon Carvalho e também o Eliel. Saem Júnior Tavares, Elvis e Gé. Eliel, o garoto cruel em campo na Macarta no lugar de Gé, autor do gol. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vem Novo Horizontino, bola alçada para Raul Prata, recolhe, domina, coloca no terreno, soltou curtinho para Bruno Costa, faz a finta para cima de Jean Carlos, tentou levar para o fundo, chega bem a defesa. Ramon Carvalho auxiliando Jean Carlos, recuperou, mas na sequência patinou e a bola saiu. Lateral já batido pelo Novo Horizontino, recebe Giovani, entrada na grande área para César Martins, dominou o zagueiro, pé direito, enfiou no comando para Reverson, que não domina. Passa por ele, vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo no embalo desta você eu confirmo Série A2, primeiro jogo da grande final. Em Novo Horizonte, Ponte Preta 1, gol do Gé. Novo Horizontino também 1, Edu. Olha o seguinte, daqui a pouco, 21 horas, o Independência, Sul-Americana, América Mineira e Peñarol do Uruguai. E pela Libertadores, segundo tempo lá no Equador, Alcas 0, Flamengo 1, gol do Matheus França. Aqui desce o Novo Horizontino com Bruno Costa, recolheu, dominou, fez o passe atrás na meia direita para Rômulo, preparou o cruzamento, levantou para Ailon, muito forte. Ainda tem Novo Horizontino no ataque com Brian Rabelo, recolheu, dominou na marginal do gramado, Luiz Felipe dá o bote, recupera para Macaca, sai jogando, Eliel pedindo o comando, lançou, mas por baixo. Chega primeiro César Martins na cobertura, Eliel não desiste, pressiona o George, que abre lateralmente para Adriano. E aí CH, foram 3 alterações de uma só vez na ponte, Carlos Henrique. Providencial, né? Ele tirou o Júnior Tavares para colocar o Jean, porque o Júnior estava machucado. Olha o Novo Horizontino. Pela direita, Bruno Costa, boa jogada, bateu cruzado, passou o Ronaldo, sobrou para aí, não vai marcar, bateu, tira a defesa. Leonardo desvia, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, Vladimir Catarino. O cruzamento do Bruno Costa, que passou muito fácil aqui pela marcação, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo. Até que na cobertura estava lá o Luiz Felipe impedindo que a bola do Ailon fosse para as redes, escanteio Novo Horizontino. Desvio providencial do Luiz Felipe para evitar o gol do Novo Horizontino. 28 segundo tempo, escanteio para o time de Novo Horizonte, cruzamento na primeira trave, o desvio de cabeça, a bola passa por todo mundo. Tem mais Novo Horizontino na ponta com o Heverson, bico na grande área para Ailon, recolheu, dominou, colocou lá dentro, subiu, tirou Leonardo, a bola fica viva, César Martins ajeitou para Adriano, Adriano tentou para trás, o passe, Matheus Jesus fica com a sobra, voltou para Ailon, ele coloca no canto, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, completando o CH. Então, na verdade, no lado de Giancarlo precisa acordar, hein? Tomou um drible no meio das pernas agora, quase saiu o gol do Novo Horizontino. E o Ramon tá chegando para fazer uma segunda linha aí, para ajudar o próprio Giancarlo na marcação. O Novo Horizontino, nesse momento, é melhor. A Ponte tem que ter tranquilidade, tentar colocar a bola no chão. Ele oxigena o time, eu acho que ele tá certo. Mas precisa também que os jogadores que entraram tenham um pouco mais de vontade, disposição. Entrem acordados. Vamos aguardar.
29, segundo tempo, placar de 1-1. Nissan Daruge, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Leonaldi domina para Macaca, tem Matheus Jesus no meio. Ele domina, tentou sair driblando, perde a bola. Reclama de falta, o árbitro manda seguir. A bola sobra para Brian Ramelo. Entrada grande área para Ronaldo. Tá na área, dominou, limpou, disparou. Chega Fábio Sanches. Desvia, a bola vai embora pela linha de fundo. Corta a trajetória da bola, escanteio, Vladimir. Não pode perder a bola assim, né? O time tá com um a menos. Sempre vai ter um a mais o Novo Horizontino pra bola. Até a conclusão do Ronaldo, a bola bateu ali no Fábio Sanches, linha de fundo. É outro escanteio pro Tigre. Aos 30 minutos, segundo tempo, placar de 1-1. Escanteio aqui na direita pro Novo Horizontino bater. Vem Rômulo pra bola. Autorizado com o pé direito, vai levantar lá dentro. Levantou na primeira trave, subiu, tirou Felipe Amaral. Sobra da bola, fica ainda pro time do Novo Horizontino com Raul Prata na meia direita. Ele pressiona, ele abre na ponta para Rômulo, levou marcação, Raul Prata colocou na área para Ronaldo, tentou com o peito, ajeita, chega a zaga. Afasta de qualquer maneira Ramon Carvalho. De cabeça, Reverson toca na bola, tentou Ailon. Luiz Felipe sobe, não acha. A sobra da bola para Arthur. Arthur tira de cabeça também Leonaldi no comando para Matheus Jesus. Um leve desvio de cabeça, a bola não chega em Eliel. Chega a primeira para César Martins, recua para George. Eliel pressiona, levanta a bola para o grande ataque, sobe, não acha a bola o jogador do Novo Horizontino. A bola volta para Ramon Carvalho. Na meia direita, recolheu, dominou, voltou na ponta para Jean Carlos. Sai driblando e sofreu a falta. Falta do Raul Prata para cima do Jean Carlos. O jogo parado, Vladimir. Raul Prata acabou chegando atrasado ali, cometeu a falta assim para cima do Jean Carlos. Vai ganhando um pouquinho de tempo a equipe da Ponte Preta para respirar no jogo. Falta que o Ramon Carvalho vai cobrar para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31,5, segundo tempo. Em Novo Horizonte, primeiro jogo na decisão da Série 2, Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1, Edu. 21h30 em La Paz, Bolívar e Palmeiras, aqui na Band, o jogo completo para você, depois o jogo aberto aí de Novo Horizontino e Ponte. Um abraço para o Vagninho do Jardim São Vicente e para o Bispo Fernando Mendes. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Sente. Quem? Tá caído o Leonaldi, volante da Ponte, tá ali sentindo dores, tá com a mão na perna ali, é solicitado o atendimento médico. Não vai dar mais, viu? Já pede alteração ali o massagista, não vai dar mais pro Leonaldi, daqui a pouco vai ter que fazer de maneira forçada a alteração o técnico da equipe da Ponte, o Hélio dos Anjos. Muito bem, parece que ele chamou o Felipinho, né? Ele que tá por ali exatamente, já tá na beira do campo o Felipinho para entrar, vai entrar no lugar do Leonaldi, alteração forçada na Macaca. E aí, Gleger, 3 alterações, as alterações já surtiram efeito e você comenta também sobre a saída de Leonaldi para a entrada de Felipinho na Macaca. Parece que foi uma contusão no joelho ali, né, na queda, parece que teve uma contusão ali o Leonaldi. Ele coloca o Felipinho, ele vai levar o Ramon Carvalho para dentro, né? O Ramon que veio ali na segunda linha do lado esquerdo. Provavelmente o Felipinho vai fazer ali a segunda linha. Agora, o Giancarlo tem que entrar ligado no jogo, né? Um jogo dessa envergadura. Entrou num sono danado, pô, tá muito fácil. O Bruno Costa, que é o homem que tá fazendo o número 14, é só ele encostar, adiantar um pouquinho. Será que não tem ninguém para falar para ele? Agora deixa o jogador dominar. Gira! E aí dá o tapa, o jogador de velocidade, não vai conseguir chegar. Então isso aí é uma percepção, o jogador tem que estar ligado nessas características do jogador adversário. E não é isso que está acontecendo ali com o Giancarlo. Eu gostei das substituições. Acho que ele coloca o Eliel para puxar o contra-ataque, né? A Ponte, nesse momento, ela sente o time do Novo Horizontino. O Novo Horizontino está percebendo que a Ponte está titubeando, está partindo para cima. Então tem que ajustar, as linhas têm que estar muito próximas. Linhas próximas, você não dá espaço para o time adversário, né? Então assim, encosta um pouco mais, dá um grito com o Giancarlo para ver se ele entra no jogo. Tomara que o Felipinho entre bem, que ele é bom jogador, é um jogador que em alguns momentos evolui jogadas ali. Aparentemente ele vem por dentro ali na vaga do
do Leonaldi, e o Ramon Carvalho é mantido na segunda linha do lado esquerdo. E mexeu também no Novo Horizontino, né, Vladimir? Exato, o Renan Gorni, o jogador que, terceiro artilheiro do Novo Horizontino no campeonato, entrou no lugar do Ailon. Sai Ailon, 11, entrou Renan, 19. 1-1 em Novo Horizonte, quase 35. Você ligado aqui na Bandeirantes, desce o time do Novo Horizontino com Bruno Costa, beira direita. Recolhe, domina, leva a marcação do Jean Carlos, empurrou por dentro para Rômulo para Bruno Costa. Prepara o cruzamento, pé direito, trava bem a defesa. Toca na bola, Ramon Carvalho, a bola sai, lateral na direita para o Novo Horizontino cobrar. O próprio Bruno Costa cobra. Recua para Raul Prata, pé direito, devolve na ponta para Bruno Costa. Insiste pela direita o Novo Horizontino. Encara o marcador que é Jean Carlos, levou pro fundo, bateu cruzado. Chega Felipe Amaral. Entra e corta para a Macaca. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nice Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nicedarugi.com.br. Nice Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. César Martins domina no meio campo para o time do Novo Horizontino. Abre na ponta para Heverson, ele mata o peito, coloca no terreno, empurra pela meia para Adriano. Adriano curtinho para Raul Prata. Soltou para Rômulo na ponta, agora sim para Raul Prata. Dominou, ajeitou, levou para o fundo, chega, trava, Jean Carlos, ainda ele, puxa para canhota, cruzou na entrada da grande área, voltou para Renan, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol, Ronaldo de cabeça, pegou Kaique França. Kaique França para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Foi tudo meio em câmera lenta, né? Desde o cruzamento até o cabeceio do Ronaldo. E aí o Kaique França não teve muita dificuldade não para ficar com a bola. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e a empresa. Ligue 19-3324-7500. 3324-7500. ATGB Sistemas. Desce o Novo Horizontino de novo pela direita. Quem domina é Bruno Costa. Recolhe, domina, lembrando que a ponte está com 10. Desde a metade, praticamente, reta final, né? Do primeiro tempo, quando o Pablo Diego acabou sendo expulso. Bola para César Martins, abrindo a ponta para Heverson. Com liberdade, prepara o cruzamento. Levantou para Renan na área de cabeça. Subiu, tocou para fora. Por sobre o gol de Kaique França, a bola vai embora. E atenção, galera ligada do futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 37 segundo tempo. No tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo. Em Novo Horizonte, decisão, primeiro jogo, Série A2. Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1, Edu. Olha, jogo da volta, sábado, 3 da tarde. Corinthians joga amanhã, estreia amanhã na Libertadores, joga em Montevidéu contra o Liverpool. Já já na Bandeirantes tem o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre do Pinheiro, dá o recado aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nice Darugi, seu Nice Zero, com as melhores taxas e condições, você encontra na Nice Darugi. Acesse nicedarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. Lateral batido por Jean Carlos, vem Macaca, tentou Eliel, tira César Martins, a sobra fica para Ramon Carvalho, adiantou demais e a bola saiu. Lateral de graça para o time do Novo Horizontino bater. Jogo aberto aqui na Bandeirantes para o Uesco. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Uesco, Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. ATGB Sistemas, as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Acesse atgbsistemas.com.br. Bronca. Em quem? Para cima do Hélio dos Anjos por parte do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Deu aí um puxão de orelhas no técnico da Ponte. Estamos entrando na reta final do jogo. Já já o jogo aberto, quase 39 segundo tempo. Persistindo esse empate na volta, quem vencer fica com o título da Série A2.
O empate, evidentemente, um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Domina Rômulo para o time do Novo Horizontino. Ele abre na zona central do campo para César Martins. Fez o passe na ponta para Heverson. Heverson recolhe, domina, encolhida. Macaca agora joga com 10. Marca lá atrás, Matheus Jesus. Bola solta na ponta. Tentativa de passe do Brian. Acabou errando. Chega Luiz Felipe, tira. Levanta a bola para Eliel. César Martins tocou na bola completa. Giovani. A bola fica no meio para Rômulo. Rômulo fez o passe para Raul Prata, que abriu na ponta para Bruno Costa. Chega na marcação o Jean Carlos. Bruno Costa tentando levar para o fundo. O Jean Carlos segurou. O árbitro marcou a falta. O que ele está reclamando ali, o Vladimir? Tá reclamando de cartão, me parece, né? Ser essa reclamação aí do Bruno Costa. Ou ele então deixou o bigode, né, Vladimir? Ficou legal, né? Ficou parecendo ator de novela mexicana. Ficou parecendo sim. Falta para o Novo Horizontino cobrar, rente a linha lateral. É isso, deixou o bigode, mas não o topete. Por falar em topete, o nosso especialista é Gleger Zorzin, que em breve participará da segunda edição do Campeonato Mundial de Topetes. Vem cruzamento para a boca do gol da Macaca. Kaique França tocou na bola, foi atingido. Luiz Flávio mandou seguir a bola só para Brian. 40 minutos, reta final. Raul Prata tentou o passe, Jean Carlos. Opa, agora a chegada duríssima para cima dele. Vai receber cartão, Vladimir? Vai receber sim, né? Cartão amarelo para o Heverson, que acabou chegando com o pé mais alto ali. Ele mesmo concordou, né, que chegou com muita vontade. Cartão amarelo, portanto, para o camisa meia dúzia do Tigre. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automoção e hidráulica. Visite na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp é o 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Estamos entrando naquela reta final do jogo com 40, quase 41 e o jogo em CH. O jogo tá mais pro Novo Horizontino. A Ponte tenta se segurar da maneira que pode. O lado do Giancarlo ali tá um terror. Ele não tá segurando na marcação, entrou diferente dos outros que entraram bem. E a Ponte tá tentando valorizar para levar o empate para Campinas. Mas por enquanto não tá fácil. 41, lateral para o Novo Horizontino bater. Futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco. Tá na cara aqui a Seara. Encontre no Iga Atacado. Olha a Ponte pressionando. George me tirou de qualquer maneira lá que foi atingido, mas não foi. A Ponte insiste, briga com os meninos. Felipe Amaral brigou, Eriel também. Chega Felipinho, trava e a bola sai. Lateral pro Novo Horizontino bater. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Ponte deu uma pressionadinha lá atrás, né, Vladimir? Se o goleiro dá uma vacilada... Dificuldade tem para sair o Novo Horizontino com essa bola dominada. E mesmo assim tenta, né? A Ponte, que não tem nada com isso, pressionou e quase roubou. E aí, Gleger, o que você espera da reta final do jogo? 42 agora, 1-1, Gleger Zorzin. Bom, eu espero que continue desse jeito, né? Ou que a Ponte, numa escapada aí, faça o segundo gol. Não pode tomar o segundo gol aí, né? Olha o Novo Horizontino aí. César Martins limpou, clareou, disparou em cima do Fábio Sanches. Ramon Carvalho brigou, recupera para Macaca, já fugiu Ariel no comando. Lançamento para ele, esperou a falha do zagueiro que não ocorreu. Tira Adriano, a sobra da bola volta para Raul Prata. Raul Prata gira por dentro para Rômulo. Um pouco depois na risca no meio campo. Lançamento lá na ponta para Brian Rabelo. Deixou para Heverson, levou para o fundo, prepara o cruzamento. Levantou para a boca do gol, subiu, tirou a defesa. Na verdade, tirou com o pé o Arthur. Fábio Sanches subiu, não achou, mas o Arthur por trás fez o corte. Insiste o Novo Horizontino. Heverson tentando na ponta para bater o do Luiz Felipe, saiu. Lateral na esquerda, campo de ataque. Para você ligado no YouTube, deixe o seu like. Reta final do jogo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Renan tentou, tirou Felipinho, se livrou da bola, a bola voltou para César. César Martins para o time do Novo Horizontino, tentou passe no comando, a bola explodiu em Matheus Jesus e saiu. Lateral para o Novo Horizontino. Anice Darujo, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Vem Novo Horizontino, domina Raul Prata pelo setor direito, levantou a cabeça, abriu na ponta para Bruno Costa, nem se ele tivesse hélice nas nádegas ele chegaria. Muito forte o passe, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo o Vladimir Catarino. Até se esforçou ali, proforme, né, o Bruno Costa, mas não dava para alcançar, não, bola pela linha de fundo. É tiro de meta, né, vai terminar o jogo, lembrando, você já disse, eu repito,
Se terminar assim no jogo da volta, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Os gols no primeiro tempo saíram na parte final. Aos 44, o Novo Horizontino abriu o placar e aos 48, com Gé, a Ponte Preta empatou. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadaservas.com.br. Macaca dá uma pressionada na saída de bola do Novo Horizontino. Com isso, Raul Prata lança Bruno Costa. Chega bem na cobertura, coloca a bola para fora, Arthur. Cedendo o lateral para o time do Novo Horizontino bater. Pega a bola, Bruno Costa. Vamos chegar a 45 segundo tempo. Rômulo ajeita, pé direito, enfiou na ponta. O toque com o peito na entrada da grande área. Para Renan, chegou. Fábio Sanches tentou tirar, a bola fica viva ainda na área. Afasta a defesa. Matheus Jesus levanta a bola para o campo de ataque, procurando Eliel. Chega a defesa para cortar com o Adriano. Volta para César Martins para o time do Novo Horizontino. 44-40. Domina Giovani, soltou para Rômulo. Rômulo abriu na ponta para Raul Prata. Mais 7, Boles. Assim como tivemos 7 no primeiro tempo, teremos mais 7 no segundo tempo. Domina Adriano. Ele tentou passe por dentro. Chega Felipe Amaral. Recupera para Macaca. Tem Eliel no comando. Felipe Amaral domina, prende, segura na zona central do campo. Soltou para Matheus Jesus. Se primeira para Felipinho. Felipinho domina, controla a bola com o setor esquerdo, com o pé esquerdo. Fez o passe no setor esquerdo para Jean Carlos, ajeitou, recolheu, dominou, protegeu, abriu na ponta para Ramon Carvalho. Tem Matheus Jesus pedindo, soltou, curtinho para Matheus Jesus, fica com a bola, prende a bola, Macaca. Ramon Carvalho, pela meia para Felipinho. Felipinho recolheu, dominou, se livrou do marcador, carregou, pé canhoto, disparou, a bola foi embora. Pela linha de fundo, ele poderia ter carregado um pouco mais a bola, hein, Vladimir? Foi precipitado o Felipinho no arremate, né? Esse empate vai mantendo as invencibilidades, né? A Ponte vai chegando a 14 jogos invicta na Série A2. A equipe do Novo Horizontino ao 7º jogo de invencibilidade e também o Novo Horizontino ao 11º jogo invicto em casa. O Esco, 10 anos, construindo com você sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. 46, vamos a 52, já o jogo aberto, comando dia do Pinheiro. Heverson levanta a bola, mergulha, Fábio Sanches na entrada da grande área, volta para Heverson. Heverson pela meia, fez o passe curtinho de novo, insiste para canhota, o time do Novo Horizontino. Bruno Costa na entrada da grande área, soltou para Giovani, ele arriscou por gol, explodiu na defesa. Volta ainda para o time do Novo Horizontino, domina César Martins, recolheu, dominou, tudo atrás a Macaca. Lançamento aqui na ponta, Jean Carlos sobe para cortar. A bola sai em lateral para o Novo Horizontino bater. Reta final do jogo, já no tempo acrescido por Luiz Flávio de Oliveira. Porém, dá tempo para a Ponte fazer mais uma mexida, né, Vladimir? Exato. Cássio Gabriel está entrando na equipe da Ponte Preta. Aquela alteração típica também para ganhar um tempinho, né? No lugar do Matheus Jesus. Sai Matheus Jesus, 20. Entra Cássio Gabriel, 21 na equipe da Ponte. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 1933247500. ATGB Sistemas. E aí, CH, como é que foi o desempenho de Matheus Jesus no jogo de hoje? Esperava mais num jogo tão decisivo dele. Fez o que pôde, trabalhou muito na parte de marcação, mas com a bola nos pés rendeu um pouco. Olha a recuada para o goleiro George, me dá uma pressionada ali o Eliel. Consegue de primeiro passe para Raul Prata, recolhe, domina para o time do Novo Horizontino. Enfiou no comando para Ronaldo, chega, Fábio Sanches toca na bola, voltou para Raul Prata. Recolhe, domina para o time do Novo Horizontino, tentou levar para o fundo, Jean Carlos chega no carrinho. Desvia, a bola sai, lateral para o Novo Horizontino bater. Quase 48 segundo tempo. Vem Rômulo, levantou para a boca do gol, desvio na primeira trave, a bola passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir Catarino. Houve o desvio, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Ainda tentou recuperar ali o jogador Heverson, mas saiu, a bola foi muito forte. Tiro de meta para o Novo Horizonte. E para você, Gleger Zorzinho, qual foi o principal destaque da Macaca no jogo de hoje? Olha, Boles, eu gostei do Luiz Felipe, do Arthur. O Matheus Jesus, para mim, correu uma barbaridade. Nossa, o que correu esse cara. Você vê que ele, normalmente, ele consegue manter um ritmo o jogo todo. E hoje ele saiu extenuado, de tanto, claro, foi prejudicado aí a sua apresentação, porque jogar com um jogador a menos é muito difícil. Mas eu gostei do Leonardo, do Amaralzinho também. O time da Ponte suportou legal. Tomara que suporte aí até o final o empate, que vai ser um ótimo resultado.
É isso, placar de 1-1, persistindo o empate no jogo da volta em Campinas, majestoso, no próximo sábado. A decisão será nos pênaltis. Falta em cima do Cássio Gabriel, jogo parado, Vladimir. Ficou caído ali, tá sentindo dores na região lombar, o Cássio Gabriel, mas já tá se levantando. Também a Ponte cobrando falta no campo de ataque. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vamos a 52. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que está conosco, interagindo, participando do chat ao vivo da nossa arquibancada virtual. Deixe o seu like, hein? Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe, espalha para geral. E agora falta dura em cima do Jean Carlos, que o Luiz Flávio marcou e mostrou cartão. Exato, cartão amarelo, portanto, para o jogador da equipe do Novo Horizontino. Camisa de número 2, que é o Raul Prata. Chegou mais forte, né? Chegou com muita vontade ali para cima do Jean Carlos. Está amarelado o Raul Prata. Parecia até o Coelhinho que chega de segunda-feira, depois do domingo da Páscoa. Chegou atrasado, né, Vladimir? Ah, não vale, né? Coelhinho da Páscoa tem que ser na Páscoa. Raul Prata atrasou-se e recebeu o cartão amarelo. O seu Coelhinho da Páscoa já chegou? Já chegou hoje. Muito bem. 40 já foi. Chegamos a 50 minutos mais 2. Placar de 1-1 no Jorge Ismael de Biassi. Daqui a 2 minutos tem o jogo aberto na Bandeirantes. Tem falta, Macaca para bater. Falta que o Jean Carlos está próximo da bola para cobrar. Foi ele quem sofreu a falta, está sentindo ainda a lesão, mas já recuperado, domina. Com o pé canhoto, bola curta para Eliel. Chega a zaga para cortar. Sobe Felipe Amaral no primeiro lance, disputa com o Ronaldo. Leva melhor Felipe Amaral. Jean Carlos soltou ali no meio, onde estava muito congestionado, a zaga cortou, a bola voltou para Arthur, com a canhota, levanta para o campo de ataque, rebate Adriano, Jean Carlos escorre de cabeça, ninguém coloca a bola no chão, Raul Prata tirou, levantou a bola no comando para Renan bota na frente, chegou primeiro o Luiz Felipe, se atrapalhou, foi no primeiro lance, insistiu no segundo e sofreu a falta. Falta em cima dele, cometida pelo Brian Rabelo. O jogo está parado em Novo Horizonte. Futebol da Bandeirantes para Nissan Darugi. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Entramos no minuto final. Kaique França com o pé canhoto, levanta a bola para o grande ataque, escora de cabeça Cássio Gabriel. Eliel vai brigar, chegou o primeiro zagueiro do Novo Horizontino. Ele se chocou violentamente contra a placa de publicidade, mas foi um lance normal. César Martins tentou levantar o Eliel não quis não, Vladimir. É o clima quente do jogo, mas agora tá tudo bem, tudo apaziguado entre eles. Foi para lá na placa, né? O Eliel, mas tá tudo bem com o jogador da Ponte. Assustou ali os policiais militares que fazem a segurança do Jorge Ismael de Biassi. Adriano com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, tira Jean Carlos, bola colocada para fora. Insiste ainda o Novo Horizontino na reta final, a Ponte com 10, vai segurando o empate, a Ponte saiu perdendo, empatou. Felipe Amaral de bico, tira, manda a bola pela linha lateral, Luiz Flávio já olha para o relógio, vai terminar o jogo em Novo Horizonte, 1-1, a decisão do próximo sábado em Campinas e acabou! Apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o jogo em Novo Horizonte. 1 para Macaca, gol de Gé no primeiro tempo, 1 também para o Novo Horizontino. No primeiro jogo da grande decisão da Série 2 deu empate. E o empate que pode ser comemorado pela Macaca, pela macacada presente em Novo Horizonte. Aliás, a galera comemora. A Ponte tem tudo para conquistar o título no próximo sábado diante do seu torcedor às 15 horas. 1 para Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Vem aí na sequência o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Bandeirantes,
Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Edu Pinheiro. E atenção, público 6.840, renda 104.700. O resumo do resumo, já os analistas, hein? Começando com o CH, com 9 minutos do primeiro tempo, Fábio Sanches é amarelado. Aos 16, Matheus Jesus perde gol incrível, cara a cara, reflexo, pega o goleiro. A 37, Pablo Diego é expulso, Ponte com 10. A 44, Rômulo de fora da área chuta, faz 1-0, Kaique França não foi. Depois o Elvis é amarelado. O Gé recebe um presente da zaga, caminha, bate firme, empata 1-1. E ainda no primeiro tempo, aos 51, o Marlon perde um gol incrível, não deu pra entender a soltura de bola do Kaique França. E o Marlon perdeu, chutou por cima. Vem o segundo tempo e Kaique França se redime. Uma defesa sensacional, cobrança de escanteio. Aí tem um toque cara a cara. Ele defende, bate o travessão e se salva. E no mais, segundo tempo, a Ponte não teve nenhuma ação ofensiva, nenhum gol perdido. E olha que o Luiz Felipe, às 27, também deu uma travada sensacional. Essas e outras, a Macaca se segurou. Foi 1-1. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Olha, do final de campeonato, seja que campeonato for, você tem que ter uma preparação como a Ponte chegou preparada. A Ponte tentou fazer uma imposição, mesmo fora de casa, uma marcação muito forte no meio campo. Esse meio campo que transita sem posição fixa e os atacantes também do Novo Horizontino dão muito trabalho. Você tem que ter muita concentração. Bem lembrado pelo Gleger, talvez por isso o Matheus Jesus não tenha tido, com a posse de bola, com a bola nos pés, um futebol que pudesse luzir um pouco mais. Depois, todos ficaram prejudicados pela expulsão infantil do Diego. Mas eu não posso deixar de falar do jogo e não falar da expulsão. A expulsão para a Ponte mudou o jogo. A Ponte que propôs, a Ponte que atacou, a Ponte que incomodou no primeiro tempo, a Ponte que pressionou. Quando você tem um jogador a menos, prejudica demais. Sabe por quê? Porque principalmente o esquema do Hélio é feito para um jogador, que é o Elvis, só fazer sombra, não participar tanto da marcação. Então, quando você perde um jogador, você sacrifica o todo. Você tem que mudar a maneira de jogar, muitas vezes, e as peças também. Até achei que o Hélio poderia ou deveria ter mexido no intervalo, ele não fez, não é? Mas quando você vai para uma final fora de casa e tem um jogador expulso, você no final do jogo trazer um empate tem que comemorar. Pela circunstância, pelas chances no segundo tempo que o Novo Horizontino teve, pelas 3 primeiras mexidas que vieram com tudo, pela desatenção do Giancarlo no início da sua entrada, depois pegou no breu, deve ter tomado uma bronca. Mas em termos gerais, eu gostei da Ponte. A Ponte foi para decidir um jogo e eu não acho na possibilidade, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. 11 contra 11, a Ponte não teria empatado o jogo, teria vencido.
Eu estou afirmando isso. Essa é a impressão que o time me passou quando eu vi o primeiro tempo. Agora, depois da expulsão, o jogo mudou. E do outro lado tem um treinador que também é competente, não é? O Eduardo Batista, quando ele viu a brecha, ele recolocou o time, reposicionou e deu muito trabalho para a Ponte. As mexidas do Novo Horizontino foram boas, da Ponte também, mas as mexidas do Novo Horizontino foram também facilitadas porque a Ponte jogou o segundo tempo inteiro e parte do primeiro tempo com um homem a menos, elas surtiram mais efeito. Então foi bom o empate para a Ponte, traz a decisão para Campinas, isso não quer dizer nada, né? Novo Horizontino pode chegar em Campinas e fazer um grande jogo e ser campeão. Mas a Ponte, para mim, deu um passo importantíssimo para poder efetivamente conquistar o título. Agora, teve esse lance desagradável aí de expulsão que não pode acontecer. Não pode acontecer, e eu vou falar muito durante os próximos dias, porque atleta profissional não pode ter o descontrole, a infantilidade, a irresponsabilidade que teve o Diego. Gostei em termos gerais, tem algumas peças que a gente vai comentar já, que não foram tão bem, mas em termos gerais, Edu, a torcida pode comemorar e o empate foi bom para a Ponte, Edu. Oi, Catarino, um destaque seu, por favor. Agora quem preocupa é o Amaral, né? Não, o Leonaldo que preocupa, né? Exato, saiu sentindo muito, aparentemente no joelho, né? A gente vai buscar mais informações aí no decorrer da programação, amanhã também, Edu. Lógico que preocupa, até porque o próximo jogo tá muito perto, né? Já é no próximo sábado, a Ponte já não poderá contar com o Pablo Diego, que foi expulso, ou seja, mais problemas pro técnico Hélio dos Anjos. Agora é simples a matemática, né, Edu? Não há nenhum time tem a vantagem, a única vantagem da Ponte é de jogar em casa. Em caso de novo empate no próximo sábado, a decisão vai para os pênaltis e quem vencer garante o título da Série 2, mas a Ponte tem a vantagem da torcida, né? Todos os ingressos vendidos, o Moisés do Calério majestoso lotado no próximo sábado para acompanhar Ponte Preta e Novo Horizontino, Edu. E você volta já em nome de Uesco e o craque do jogo, tá bom, Catarino? Até já! Oi, Zorzinho, queremos ouvir, hein? 1-1, marcando aí o Rômulo a 44 do primeiro tempo e o Gé empata aos 41 ainda do primeiro tempo, Zorzinho. Eu acho que tem que ser muito comemorado esse resultado. O segundo tempo da Ponte realmente foi um segundo tempo diferente, claro, até pela circunstância do jogo, situação com um jogador a menos. Nós falávamos até de mudanças, né, de tira um, coloca o outro, mas o Hélio, ele soube o time, né? O Giancarlo entrou ali meio, foi, eu acho que para mim o único que entrou, mas depois encaixou, depois ajustou ali, eu percebi em alguns momentos o Arthur, né, dando alguma dura nele ali, conversando, falando, acho que é importante isso, os jogadores experientes, que às vezes o cara entra num ritmo, né, e o jogo tá totalmente diferente, é aquele negócio de você esperar, por isso que tem o aquecimento, por isso que o jogador, ele precisa que tá no banco, ele precisa estar vendo o jogo, tem que estar ligado, porque na hora que entra, o cara já tá fazendo a leitura, só que até pela juventude, né, o Giancarlo entrou meio fora, mas depois ajustou, o Ramon Carvalho entrou bem no jogo, o Eliel, né, a Ponte precisava desse desafogo, ele tentou, correu, lutou, mas assim, tem que enaltecer, claro, o resultado, porque não é fácil, ainda mais numa final de campeonato, você com um jogador a menos, o que correu, o tal do Matheus Jesus, o próprio Leonaldo, né, que sai aí, a gente fica até chateado porque ele teve uma imagem, né, ele socando o chão, socando o gramado, uma forma de estar sentido pela contusão, foi uma batida nele no joelho, né, ele acaba enroscando o joelho no chão ali, tomara a Deus que não seja nada, que o Leonaldo consiga se recuperar e estar na próxima partida. É um jogador importantíssimo. Amaralzinho correu uma barbaridade. Os dois zagueiros, então, hoje vai estar difícil para dizer quem vai ser o craque do jogo. Porque, na minha opinião, teve alguns destaques, sim. O Luiz Felipe, primeiro tempo principalmente, jogou um partidaço, defensivamente falando, foi muito bem. Então, Edu, eu acho que tem que enaltecer. Claro que a situação poderia ter sido diferente, porque a Ponte era melhor no momento da expulsão, mas aí é circunstância do jogo, né? Circunstância totalmente do jogo, e a Ponte soube superar. Acho que tem que ser aplaudido esses 10 jogadores que estiveram, aqueles que entraram,
porque o Novo Horizontino pressionou a todo momento. E a Ponte teve capacidade de suportar. Tem muitos que falam, né? Nós soubemos sofrer. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que sofrer, né, fica muito pesado. Mas a Ponte soube suportar a pressão e segurar um bom resultado. Empate para a Ponte em Novo Horizontino, até mesmo se não tivesse já acontecido tudo que aconteceu, a expulsão, né? Tomar o gol logo em seguida, se não tivesse acontecido isso e a Ponte tivesse tido um empate, seria um bom resultado, porque agora vai decidir em casa, ao lado do torcedor, e a gente sabe a capacidade e a competência da Ponte jogando no Majestoso. Então, para mim, fica aí os aplausos a esses jogadores que permaneceram, que foram lá, que lutaram, que guerrearam e conseguiram segurar o bom resultado, viu, Edu? Pessoal, já então, o craque do jogo, o nome da Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, tem a ficha técnica, nome de Brasitone, talvez a Curitiba do Hélio, algum pronunciamento, e o gabarito, o conceito, jogador por jogador. Jogo difícil, complicado, Pablo Diego expulsa a 37 do primeiro tempo, faz 1-0 no Novo Horizontino, Kaique França não foi pra bola, o Elvis é amarelado, aí o Gé recebe um presente e empata. Como diz Geraldo Trinca, se não for assim, não é Ponte Preta. Um abraço ao Wagner do bairro Vila Régio. Edu, pode ver, toda decisão tem alguém da Ponte expulso. Consulta seus papéis aí. Será que o Pablo Diego foi o Rui Rei de 77? Meus amigos, 1-1, 6.800 o público pagante, se torcida Ponte presente. Então, 3 da tarde do sábado, a grande decisão. Vamos então na sequência aqui. Vamos eleger o craque do jogo. O Uesco vem aí. Eu vou falar da Uesco e o craque. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, 62 anos oferecendo qualidade, o melhor preço e muito mais economia. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Todos os dias tem almoço a partir das 11 da manhã. Às tardes, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas. Açougue com cortes especiais, hortifruti fresquinho, muitas dicas sensacionais. Confira na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 no Taquaral. Supermercado Taquaral. Único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Em nome de Uesco. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Sim, meu amigo. Só complementar a sua fala aí, amigão, é o seguinte, você já imaginou uma marca de ferramentas elétricas com mais de 150 produtos em linha, que tem mais de 600 autoridades no Brasil e que seja a principal escolha do profissional que prioriza o custo-benefício? Então, essa é a Uesco, é com W, mas Uesco se pronuncia Uesco com Uesco,
que nesse ano comemora seus 10 anos no Brasil com uma série de lançamentos especiais para você, como o WS-3228K, um martelete perfurador rompedor com 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. Ou o WS-2319K2, a furadeira de impacto 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades, freio de motor. Se você precisa de uma parceira de confiança que aguente o tranco aí no trabalho, sempre com preços melhores que a concorrência, já sabe que pode contar com a Uesco, a marca do profissional brasileiro. Quer saber mais de todos os produtos e tudo sobre a Uesco? Não perca tempo. Acesse o site uescoferramentas.com.br. Acompanhe também no Instagram, @Uesco_Brasil. Vem pra Uesco, 10 anos construindo com você. Uesco e o craque do jogo, hein? O craque ganha uma furadeira, hein? Uma furadeira Uesco Impacto Drill WS-3174. Vamos lá, oi Bolis, que narrou aqui. Grêmio Novo Horizontino 1, Ponte também 1. Vamos lá, o craque do jogo, Bolis. Edu, pra mim, pelo gol, Gé. Gé é gol, centroavante e artilheiro da Macaca, o craque do jogo, Edu Pinheiro. Muito bem, muito obrigado, bom retorno a Piracicaba, até a próxima, grande Bolis, grande narração como sempre. Vladimir Catarino, o craque do jogo. Oi Edu, meu voto vai pro Gé, viu? Gé, pra mim, aliás, o Gé nos últimos jogos, né, tem voltado a ser aquele Gé da primeira fase, bastante brigador, bastante disciplinado em campo, premiado com o gol também, estava no lugar certo ali para receber a bola. Meu voto, portanto, vai pro Gé, Edu Pinheiro. Ok, parabéns, obrigado pelo trabalho também, bom descanso, até a próxima, até sábado, hein? Sábado vai ser uma puxada, hein? Descansa bem, Catarino. Oi, CH, o Gé já tá com 2 votos, o voto do craque seu agora, CH. Oi, Edu. Gé, o craque do jogo, conceito regular. E você, Gleger, o craque? Bom, o Gé já ganhou, né? Então eu vou votar no Arthur. Pra mim jogou um partidaço. Arthur, o craque. Lateral esquerdo, improvisado como zagueiro, já que o Matheus Silva tá machucado, o Arthur foi pra zaga, hein? Arthur, o voto do Gleger. Então, o Gé, com esse tamanho todo dele, chutar do jeito que ele chuta, artilheiro da Ponte, agora pra ganhar o jogo sábado, com uma furadeira Uesco, o Impacto do Rio WS-3174, Gé, o craque do jogo, 1-1 em Novo Horizonte, já em nome de Brasitone, a ficha técnica 2049. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, vamos lá, Brasitone, a ficha técnica em Novo Horizonte, a ponte com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, Gé e Pablo Diego, Matheus Silva zagueiro, departamento médico, é isso aí, vamos lá, primeira alteração, atenção, foram 3 a 25 do segundo tempo. Saiu Júnior Tavares, entrou Giancarlo. Saiu Elvis, entrou Ramon Carvalho. Saiu Gé, entrou Eliel. Depois, um pouquinho mais pra frente, a 32, saiu Leonaldi machucado, contundido, entrou Felipinho. E aos 47, saiu Matheus Jesus pra entrada do Cássio Gabriel, tá? A equipe do Hélio dos Anjos. O Grêmio Novo Horizontino, fundado em 2010, aquele Grêmio Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista em 90, aquele foi extinto em 99, tá? Então esse aí, de Novo Horizonte, com Georgime no gol, William Lepo, Renato Palme, depois César Martins, o William Pepo também saiu, tá? William Pepo saiu para a entrada do Raul Prata. Prosseguindo aqui, Renato Palme, depois o César Martins, Adriano Martins e Heverson, Giovanni Faria, Rômulo e Marlon, depois o Brian Rabelo, Léo Tocantins, depois Bruno Costa, Ronaldo e Ailon, depois Renan Gorni, a equipe do técnico Eduardo Batista, apitou Luiz Flávio de Oliveira, cartão amarelo para Fábio Sanches com 9 minutos de jogo,
Amarelado também o técnico Eduardo Batista do Novo Horizontino. O Elvis, amarelado no final do primeiro tempo. No segundo tempo, 2 amarelos para a equipe do Novo Horizonte. Reverson e Raul Prata. Cartão vermelho. Pablo Diego a 37 do primeiro tempo. A Ponte com 10 a partir daí, tá? Os gols no primeiro tempo. A 44, 1-0 no Horizontino, gol do Rômulo, um chute de fora da área. E a 48, Gé recebe um presente da zaga, domina, prossegue, dá uma paulada aí na entrada da área e empata 1-1. Ficou nisso. Público 6.840, renda 104.700. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica de Brasitone, de Grêmio Novo Horizontino 1, Ponte também 1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo, em nome de Aroma das Ervas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Segura, Tigrão. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadaservas.com.br. Aroma das Ervas e a defesa do jogo. Futebol é com a Bandeirantes.
Vamos lá, senhores analistas, hein? Proposta 1, vamos lá, 16 minutos, Giba, é o lance 2, hein? É o lance 2, a incrível defesa do goleiro do Horizontino, o incrível gol perdido pelo Matheus Jesus. De primeira cruzou pra boca do gol, Matheus Jesus entrou, tocou, pega o goleiro espetacularmente, voltou para Luiz Felipe, pé direito, bateu pra fora! Vai embora pela linha de fundo, incrível! Cruzamento do Júnior Tavares, Matheus Jesus de primeira, um milagre do goleiro do Novo Horizontino, ele tirou com o braço direito, depois tirou com os pés. Essa foi no primeiro tempo, a única grande defesa primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo, hein? Já estava 1-1, 5 minutos, gente. Escanteio cobrado. E aí... onde que estava a zaga, tem um toque e a defesa do Kaique França no reflexo, ele defende e bate no travessão. Vamos, Bolis. Escanteio pro Novo Horizontino, Rômulo. Pé direito, levantou, desvio, César Martins tocou, Kaique França espalma, explode na trave, tira a defesa. Kaique França, um desvio espetacular para evitar o gol do Novo Horizontino e na sequência a bola explode no travessão. Vamos lá, Giba, 11 minutos, segundo tempo, Leonaldi, ao lance 8. Lance 8, Leonaldi arranca e vai lá, de fora da área, manda, vamos lá. Entrada na grande área, pé canhoto, bateu, espalma, Georgini. Jogada individual de Leonaldi, partiu pra finta, bateu pro gol com a canhota, no candinho, Georgini coloca pra fora, Vladimir. 19 minutos, 19, segundo tempo, hein, Kaique França, um chute do Brian Rabelo. Rômulo ajeitou pro Brian, pé canhoto, bateu, espalma, Kaique França, na sequência, Fábio Sanches coloca pra fora. Gente, é o seguinte, a defesa do jogo não necessariamente do goleiro. 27 minutos, hein? O Luiz Felipe salvou, cara. Ele salvou, ele bloqueou. Jean Carlos tinha acabado de entrar. Jean Carlos leva uma caneta e o cara prossegue em linha de fundo, cruza. E aí... tinha tudo pra fazer, Luiz Felipe salva e o Leandro Bolis narra assim. Pela direita, Bruno Costa, boa jogada, bateu cruzado, passou pelo Ronaldo, sobrou pra aí, não vai marcar, bateu, tira a defesa. Leonaldi desvia, a bola sobe e vai embora. Pela liga de fundo, Vladimir Catarino. O cruzamento... mas depois ele conserta, é o Luiz Felipe, né? Ele consertou pra frente, o Luiz Felipe que salvou, tá bom? Oi, Zorzinho, vamos lá. Essas propostas, e a pergunta é, qual a defesa do jogo? As duas defesas, aquela do Georgimi, que foi uma defesa dupla, e aquela do Kaique França tiveram o mesmo conceito. Mas a mais difícil, sem dúvida nenhuma, foi a do Kaique França. Uma bola queima-roupa ali, cara a cara, e ele salvou o time da Ponte, que seria o segundo gol do Novo Horizontino. Então, para mim, essa é a defesa do jogo. E aí, professor, aroma das ervas e a defesa do jogo, CH. Edu, hoje eu não vou acompanhar o relator, não. Sim. Com todo respeito, mas a defesa... O Gleger não gosta do Georgimi, não adianta. A defesa do Georgimi, vou ver, aquela batida, cara a cara, estava dentro da pequena área. O Matheus Jesus, que o Georgimi pegou... Eu nem sei como é que ele pegou aquela bola. Seria o primeiro gol da Ponte. Para mim, aquela foi a defesa do jogo. E temos então uma dupla aqui na defesa do jogo. O CH escolheu essa, 16 do primeiro tempo, Matheus Jesus Caracara, e no rebote o Jé também tenta, e o Boris narra assim. De primeira cruzou pra boca do gol, Matheus Jesus entrou, tocou, pega o goleiro espetacularmente, voltou para Luiz Felipe, pé direito, bateu pra fora! Vai embora pela linha de fundo, incrível! Cruzamento do Júnior Tavares, Matheus Jesus de primeira, um milagre do goleiro do Novo Horizontino, ele tirou com o braço direito, depois tirou com os pés, primeiro defendeu com o braço direito e depois com o pé, ele tirou porque o Gé fatalmente faria e no rebate, Luiz Felipe mandou pra fora, Vladimir Catarino. Foram 3 ações. Bom, aqui tava 0-0, tá? E que o Greg escolheu foi essa, 5 do segundo tempo, já estava 1-1. Escanteio pro Novo Horizontino, Rômulo. Pé direito, levantou, desvio, César Martins tocou, Kaique Francisco Palma, explode na trave, tira a defesa. Kaique França, um desvio espetacular para evitar o gol do Novo Horizontino e na sequência a bola explode no travessão. Rapaz, o Flamengo levou a virada na Libertadores, hein? O Flamengo levou a virada na Libertadores. Tá jogando aonde? Jogou lá em Quito, no Equador?
Alcas 2, Flamengo 1. Se perdeu o Carioca, o português vai embora, não tem jeito, tá? E deixa eu ver o que mais aqui também. Na Sul-Americana, Fortaleza 4, Palestino do Chile 0. Jogo encerrado também. 21h30 tem o Palmeiras, né? Estreando na Libertadores, lá em La Paz contra o Bolívar. E aqui o Ulisses Costa vai narrar na íntegra. 21h01, hein? Então na sequência vem aí, tim-tim por tim-tim, o conceito gabarito, hein? Jogador por jogador. Grêmio, Novo Horizontino 1, Ponte também 1. Sábado, um novo empate, é pênalti. E quem vencer leva... Claro, leva, né? Vamos lá, já volto com os nossos analistas para o quadro O Gabarito. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, 62 anos oferecendo qualidade, o melhor preço e muito mais economia. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Todos os dias tem almoço a partir das 11 da manhã. Às tardes, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas. Açougue com cortes especiais, hortifruti fresquinho, muitas dicas sensacionais. Confira na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 no Taquaral. Supermercado Taquaral. Único como você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Com mais de 10 anos no mercado, a ATGB atende todo o Brasil. Fale hoje com a equipe ATGB e garanta a segurança do seu negócio e de toda a sua família. Ligue 19 3324 7500. Repetindo, 19 3324 7500. ATGB Sistemas, garantindo a segurança do seu condomínio e empresa. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gabarito do jogo. Um abraço aí ao Pedro Gozzi e o seu filho Luiz Henrique, curtindo aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre, hein? Vamos lá, público, aliás, Pedro Henrique, o filho Pedro Henrique, é o Pedro Gozzi e o filho Pedro Henrique. Público 6.840, renda 104.000, 1-1 lá em Novo Horizonte, hein? Vamos lá, Zorzinho. O conceito para o jogo, e melhor no primeiro ou segundo tempo? Jogo regular, melhor primeiro tempo. E pra você, CH? Regular, melhor o primeiro tempo. Goleiro Kaique França, com excelentes defesas nas quartas e semifinal. Mas hoje teve o gol do Rômulo, um chute de fora da área que ele não foi. No final do primeiro tempo, hein? Já estava já tinha empatado. Teve um chute que ele larga. E o Marlon perdeu no rebote. O Ailon chuta. Ele larga e o Marlon chutou por cima. Vem o segundo tempo, ele faz uma defesa sensacional, 5 minutos. Após escanteio, a queima-roupa, ele toca e bate no travessão e sai. E tem uma saída também, a 16 segundo tempo, é que o Ailon, ele não viu que ele tinha saído. Ele disputa a bola com o Arthur. Porque se ele visse o Kaique França saindo, poderia ter tentado por cobertura essas e outras. O conceito do Kaique França, Zorzinho.
O primeiro tempo ele tava meio esquisitão, né? Tava meio estranho o Kaique. O gol, eu achei que ele quis adivinhar, não pode. E teve aquele lance que ele solta aquela bola, uma bola fácil. E o Kaique é muito bom tecnicamente, né? Segundo tempo ajustou, fez boas defesas, conceito regular. CH, vamos ao Luiz Felipe. Luiz Felipe, que é volante, mas foi adaptado à lateral direita, veio do Boa Vista. Ele salvou um gol a 27, em segundo tempo. Ele estava ali na marcação. E no primeiro tempo, CH, naquele lance do Matheus Jesus, que perdeu o cara a cara, teve o rebote, o Gé não conseguiu dominar e ele tentou. Luiz Felipe também poderia ter dominado e feito o gol, essas e outras aí. Luiz Felipe, como é que foi? Fez um jogo seguro, conceito regular. Fábio Sanches e Arthur, a dupla de zaga. Gente, com 9 minutos do primeiro tempo, o Fábio Sanches é amarelado. Agora é o seguinte, ele também teve boas interpretações aqui, a 29 a 35 do segundo tempo, hein? Fábio Sanches, a 29, se joga no Ronaldo e vai para escanteio, e a 35 ele disputa uma bola com o próprio Ronaldo. Ronaldo teve dificuldade para cabecear, mas ele prensa e dificulta o cabeceio, que sai xoxo. 2 ações do Fábio Sanches. Fábio Sanches e Arthur Zorzin. Olha, Edu, a questão do cartão é zagueiro, né? Zagueiro tá toda hora em contato, é difícil. E ele matou um contra-ataque ali do Novo Horizontino. Então não dá para discutir a questão do cartão. E eu gostei demais dos dois. Com um jogador a menos, os dois pilares ali foram muito bem. Conceito bom para os dois. Conceito bom do Zorzin para você, CH, Fábio Sanches e Arthur. Gostei, foram firmes, suportaram a pressão, não foi fácil o jogo, o conceito regular para os dois. Vamos lá então, é o Júnior Tavares, lateral esquerdo, estava pendurado, mas não foi amarelado, foi até 25 segundo tempo. Aquele lance do Matheus Jesus perdendo cara a cara, o cruzamento foi dele, Júnior Tavares. Comecinho do segundo tempo, Júnior Tavares, um corte providencial para escanteio. Essas e outras, e o Júnior Tavares, como é que foi? Quem que agora é o Zorzin? Isso. Vamos lá. Eu acho que ele ficou devendo, viu? Ficou devendo, não gostei do Tavares hoje não, mas assim, teve alguns cortes ali, defensivamente foi bem, conceito regular. Amaral e Leonaldi, preciso de vocês dois também, começando com o CH, lutando, participativo. Amaral roubou uma bola a 35 do primeiro tempo e tocou pro Elvis, vai vendo. Aí o Elvis prossegue e chutou fraco, sem rumo, e Amaral estava dentro da área para fazer 1-2, olhou pro Elvis, não dá, ficou bravo. Teve um chute também do Leonaldi, né, 11 do segundo tempo, que ele arrancou, foi o único chute da ponta do segundo tempo do Leonaldi. E acabou saindo aí, preocupa, hein? Preocupa o Leonaldi pro jogo da volta. A dupla de volantes, hein, CH? Gostei dos dois, fizeram um jogo... Comportamento, posicionamento, intensidade, atenção na marcação, cobertura, os dois foram bem. Conceito regular. Para você, Zorzin. Gostei muito. Amaralzinho, então um monstro aí no meio de campo. Leonaldi também, os dois jogando numa função muito parecida. Conceito bom para os dois. Matheus Jesus foi até 47, quer dizer, jogou praticamente todo, né? 47, segundo tempo, saiu. Perdeu um gol cara a cara, quer dizer, a felicidade do goleiro aí, do George, que pegou incrivelmente. Essas e outras, no segundo tempo, é o tal negócio. Eu não observei muito o Matheus Jesus no segundo tempo. Mas vocês disseram que eles correram e tal. Como é que foi em CH? Então, eu sempre espero, porque o Regis, ele participa com a bola rolando menos que ele. Ele é uma espécie de termômetro ofensivo do time. Ele virou isso com o passar dos jogos. E hoje, por várias circunstâncias, ele teve que marcar mais do que normalmente ele tem que marcar. Teve mais trabalho. E por isso, no segundo tempo, ele sumiu. Mas eu sempre espero mais dele, não é? Eu vou dar um regular, mas não porque eu esteja insatisfeito com ele, não. É que o jogo não proporcionou que ele chegasse mais dentro da área, que ele participasse mais com as jogadas ofensivas. Conceito regular. Fez um jogo de muita entrega, disposição e raça. Muito bem, aqui foi 1-1, hein? Foi 1-1, sábado, novo empate, é pênalti. O Zorzin, o Elvis, foi até 25 segundo tempo, é o tal negócio, né? Tava começando bem, tocando fácil, deu uma de trivela, deu chapéu no comecinho do jogo,
estava armando e tal, mas a partir do momento da expulsão do Pablo Diego, aí com 10 o assunto foi outro, o posicionamento foi outro e o rendimento também foi outro. O Elvis, o que dizer dele, hein, Zorzinho? Foi sacrificado justamente por tudo isso que você acabou dizendo agora, Edu. Eu vou dar um conceito regular para ele, não foi mal não. Muito bem, o Gé, o gol que ele fez, por essas e outras, ele foi até 25 também do segundo tempo, o CH, o Gé. Muita luta, se entregou, fez o gol, quebrou o galho da ponte, até quando suportou, fez o melhor dele, ficou muito mais difícil, já falamos sobre isso muitas vezes aqui, gostei dele. Para mim, o craque do jogo, conceito regular. Pablo Diego, sobrou bronca pra ele. Um detalhe, viu, Jorzinho? Aqui no WhatsApp, todo mundo meteu a boca no Pablo Diego. Ninguém duvidou da expulsão do Luiz Flávio de Oliveira, ninguém contra a arbitragem. A câmera mostrou, foi nítida a imagem, não teve problema, todo mundo concordou com a expulsão. E aí, Pablo Diego, o que dizer? O campeonato terminou pra ele, Zorzinho? Exatamente. Prejudicou, né? Prejudicou muito. Aliás, esse é um lance que às vezes o cara mata uma jogada, um contra-ataque, né? Aí até passa, mas hoje, o jogo estava controlado pela Ponte. Uma atitude totalmente desnecessária do Pablo Diego, atrapalhando, não vou dizer o resultado, tá? Mas atrapalhou a performance do time. Do Elvis, do Matheus Jesus, atrapalhou completamente, sacrificando os jogadores que o Pablo Diego tem que ir lá depois do jogo na viagem de volta aí, passar e dar um abraço em todos eles, porque correram dobrado por ele. Né? E isso não pode acontecer, ainda mais numa final, né? Então, o conceito dele é ruim, Edu. Olha, já a Curitiba do Hélio, hein? Já a Curitiba do Hélio, hein? 1-1 foi o jogo. Dos que entraram, vamos lá, Jean Carlos, Filipinho, Cássio Gabriel, entrou nos acréscimos, Ramon Carvalho, Eliel. Num bloco só, CH, alguma coisa a acrescentar? Sim. O Jean Carlos já passou na hora dele entender que ele não pode entrar na terceira marcha ou com marcha lenta. Já passou da hora. Esse menino já recebeu todas as oportunidades e ele entrou, tomou uma bola embaixo das pernas, entrou dormindo. Com certeza é outro que vai, além do Pablo Diego, é outro que vai tomar bronca. Já não é mais garoto. Já não começou ontem. Então, eu não gostei da entrada dele. Depois melhorou tudo, porque o todo também melhorou. E aí o Hélio colocou o Ramon para ser auxiliar dele. Mas eu não gostei. O restante entrou dentro da normalidade do jogo, lutaram bastante, mas ficam sem conceito. Zorzinho, Hélio dos Anjos, a escalação é essa mesma, não tem outra, né? E ele mudou, segundo você, na hora certa. Ele colocou 3 a 25 do segundo tempo para dar uma equilibrada. O que fala hoje do Hélio dos Anjos? Ele mudou na hora certa, né? Ele também foi prejudicado. Foi prejudicado também. Você vai por uma estratégia de vestiário. E de repente, seu time jogando bem, criando oportunidades, e aí tem um jogador expulso, não é fácil. Eu pensei que até que ele viria com substituições no intervalo, mas ele inteligentemente manteve e depois, na minha opinião, na hora, no momento certo, ele faz a mudança, traz o Ramon Carvalho ali, que foi muito bem, o Ramon Carvalho ali pelo lado esquerdo ali, na hora que ele coloca o Felipinho, até pensei numa mudança, mas não, ele manteve novamente. Então o Hélio hoje, eu vou dar um conceito regular para ele, Edu. Ele fez o que tinha que ser feito. Diante de todo o cenário, diante de toda a dificuldade criada pela expulsão do Pablo Diego. Então, o conceito do Hélio é regular. Um abraço para você, viu, Zorzinho? Valeu, Edu. Um abraço para você também. Boa noite. Boa noite ao amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom descanso. Oi, CH. Hélio dos Anjos, o conceito dele hoje, na sua opinião, qual é? Ele deu conta do recado, fez tudo direitinho, não tem nada para falar dele, não. Eu penso como o Gleger, eu teria mexido no intervalo, mas ele reposicionou o time, depois mexeu no atacado. Não tem o que dizer, não. O trabalho dele é regular, Edu. Tá, e no lugar do Pablo Diego, na sua opinião, quem que tem que entrar sábado? Aí é uma discussão, Edu. Pode entrar o Guipira, pode entrar o Cássio Gabriel e arrastar o Matheus Jesus para o lado esquerdo. Existem 2 ou 3 opções aí. Não existe um substituto indiscutível. Vai depender muito da estratégia que ele levar para o jogo de sábado. E torcer pelo Leonaldo, né, Sagal? O Leonaldo se recuperar
E segundo o CH também, torcer pro Matheus Silva voltar. Aí faz a dupla com o Fábio Sanches e o Arthur vai pra lateral esquerda, né, CH? Fica melhor, Edu. Matheus Silva dentro do campo é melhor, mas não sei se vai jogar não, viu? Eu tenho a impressão que a zaga do lateral direito ao lateral esquerdo vai ser a mesma que jogou hoje. Tenho a impressão, mas, como diria aquele, vamos aguardar. Bom, aqui foi 1-1, CH, e o que falar do Grêmio Novo Horizontino, os destaques aqui, esse tal de William Lepo jogou muito solto no segundo tempo, tem esse Ailon que é perigoso, tem esse Marlon também perigoso, o Novo Horizontino, CH. Jogou livre graças ao indisciplinado, infantil e irresponsável Pablo Diego. Por isso que teve, no primeiro tempo, estava tudo organizadinho. Tinha um problema ou outro, mas estava organizado. Aí expulsa os jogadores, tem que puxar o Elvis do lado esquerdo, trazer o Gé do lado esquerdo, para fazer o auxílio pro Júnior Tavares. Quer dizer, fica muito complicado, né? Muito complicado. Eu dei muita ênfase a isso, porque eu não aceito isso. Não aceito. Eu acho que teve todo o desempenho de todos, parabéns à Ponte, fez um jogo de luta, de entrega, mas esse tipo de comportamento eu não aceito. Não aceito, porque foi deliberado, foi uma coisa infantil, não tinha perigo de gol, estava no ataque, não tinha que fazer aquilo, não tinha. E depois de tudo isso, o jogo mudou. Nós tivemos um jogo até ali, e dali em frente um outro jogo. Então por isso tem que dar ênfase. Agora, quem vai jogar no lugar, a gente não sabe. O Novo Horizontino tem um bom time, é muito bem treinado pelo Eduardo Batista, vai dar uma baita de um trabalho para a Ponte no sábado, mas eu continuo batendo na mesma tecla e achando a mesma coisa. A Ponte é a favorita e vai ser no sábado a campeã paulista de 2023 da Série A2. Um abraço, CH, bom descanso. Muito obrigado, Edu. Um grande abraço a todos, boa noite e até amanhã. Até amanhã. Pessoal, agora a coletiva do Hélio, hein? Será que Hélio dos Anjos vai dar uma bronca? Claro, aqui que ele vai falar do Pablo Diego, o que ele vai falar do jogo, a situação do Leonaldo, se ele já traz alguma novidade também, se tem ou não condições, suspense, alguma dica para sábado. Atenção, 21h18, hein? Com a palavra, o senhor Hélio dos Anjos. César, Rádio Central de Campinas, boa noite, professor Hélio dos Anjos. O que falar, o que tirar de positivo desse resultado? A Ponte vai viva para o segundo jogo em Campinas, e também se vai ter algum puxão de orelha no Pablo Diego. Mas a questão de puxão de orelha, que eu vou adiantando logo, ela é muito natural. Nós temos jogadores responsáveis. Ele já assumiu tudo perante o grupo, falou após a oração, chorou, inclusive. E o mais importante é que o grupo acabou fazendo por ele. Então vamos levar para o lado positivo, né? Mais uma vez nós somos time. E quando você tem um time, e esse time não quer dizer os jogadores que estão dentro do campo, um time em relação ao trabalho, as coisas acontecem. Então hoje nós nos superamos, não é fácil, não é simples, 60 minutos com um homem a menos, e esse grupo manteve, acima de tudo, uma consistência de jogo muito grande. Claro que a bola vai mais perto do nosso gol, claro que a bola tem grandes possibilidades de entrar, naturalmente. Mas, se a gente for ver, o Kaique fez uma defesa frontal no segundo tempo e fez uma no primeiro tempo, quando nós já estávamos com um homem a menos também. E o resto foram bolas alçadas, situações que ele acabou neutralizando. Eu acho que nós tivemos alguns jogadores de jogo, de comportamento de jogadores, como se diz, de time como é a Ponte, né? Eu não falo muito pouco individualmente. Eu acho que você perder um jogador como o Elvis, no nível técnico que tem, em função de você estar com um homem a menos num jogo como esse, é difícil, mas superamos, né? Amaral individualmente, Fábio, Arthur individualmente, né? Deram uma sustentação muito grande para a equipe. E o que é mais importante, eu falo, teve o problema? Teve. Nós não criamos isso como uma muleta. Seria muito bom, daqui a pouco podia acontecer do meu time aceitar a derrota por estar com um homem a menos. Nós íamos ter um discurso legal, né? Jogamos com um homem a menos, perdemos o jogo. Nós não usamos a expulsão como muleta, e o grupo do Ponte Preta não faz isso. O grupo brigou muito, lutou muito, foi muito dedicado, grande jogo no aspecto de competitividade, no aspecto de concentração tática, e mais do que nunca chegamos numa condição muito boa, né? Com todos os ingressos vendidos, eles vão para nossa casa. E lá na nossa casa nós também podemos render mais do que nós rendemos aqui, claro, porque nós sabemos o que nós precisamos. E o adversário sabe.
que jogar hoje contra a Ponte é doído. Jogar contra a Ponte hoje não é simples, porque a luta por resultado é muito grande desse grupo que nós temos em mãos. O Elion, não é querer crucificar jogador, né? Mas foi um tipo de jogada que poderia colocar tudo a perder, né? O que você falou para ele ali na hora que ele saiu, que eu vi você fazendo um gesto para ele? O que você falou pro Pablo Gira naquele momento? Eu trabalho muito com a emoção, né? Então não tem problema. O Pablo escutou o que ele tinha que escutar. Eu não amenizo numa situação como essa, porque eu chamo isso de inteligência emocional. Sabe? É você ser inteligente no momento de carga emocional, né? Eu já tinha citado esse problema depois do jogo do Comercial, citei que nós não fomos inteligentes emocionalmente, nem tanto ele, naquele jogo foi o Gé, né? Hoje, você entende? É aquilo que eu falo, ele não machucou o jogador adversário, ele não fez nada a não ser dar esse famoso chutinho depois da jogada, e naturalmente, com o chato que está hoje no VAR, meu irmão, porque o cara que está no VAR hoje, como é que é o nome dele? Thiago Duarte, essa mala, você entende? Nós erramos. Eu não reclamo da arbitragem nesse sentido, mas acima de tudo eu reclamo da arbitragem no critério. O critério do Luiz Flávio hoje não foi legal, tá? Teve uma falta que você com um homem a menos, o Jesus ganha um rebote, sai no meio de 3 jogadores, os 3 jogadores encaixam no Jesus, ei, falta, acabou. Não, mandou seguir a jogada dentro da nossa grande área. Não gostei sim, e olha que eu sou fã dele. Hoje mesmo, nas minhas informações dele, eu falei, gente, pode até errar, mas é um hábito bom. Só que hoje ele foi o Luiz Flávio, antes daquele erro que ele teve no ano passado, que ele ficou suspenso. Só um pouquinho mais pro lado. Boa noite, Hélio. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Qual a situação do Leonaldi? O departamento médico já adiantou algo para você? Você conta com ele para sábado? Eu achei que era o joelho, mas é o tornozelo. Tá entendendo? Então a gente vai esperar. Léo estava sendo um jogador muito importante no jogo, mas aí a gente lembra, né? Nós entramos com o Filipinho, que é um menino também, que deu resposta, né? Então eu estou preocupado mais com Tavares, o Léo, o resto não preocupa. E eu tenho certeza que do jeito que esse grupo é, amanhã à tarde, com fé em Deus, vai estar todo mundo bem para a gente iniciar a preparação para a grande final. Maravilha, professor. Muito bem, a coletiva do Hélio, tá vendo? É o que eu esperava, falar alguma coisa do Leonaldo, e teve a pergunta tal, tornozelo, e não é joelho, é tornozelo o problema do Leonaldo. O Júnior Tavares também, uma pequena observação, né? E bem lembrado pelo CH, Matheus Silva, zagueiro, talvez não dê para voltar mesmo, né? Então a Ponte vai ter que improvisar aí com o Arthur como zagueiro, como ele vem fazendo aí o Hélio dos Anjos, para sábado, 3 da tarde, a grande final. Foi 1-1, hein? Hoje foi 1-1. O Rômulo marcou a 44 do primeiro tempo e ainda no primeiro tempo, no finalzinho aos 48, o Gé acabou empatando 1-1. Jogo complicado. O Pablo Diego estava 0-0, 37 primeiro tempo, foi expulso, a Ponte com 10. Uma expulsão que prejudicou demais o time, demais. A Ponte teve uma vontade, uma voluntariedade no segundo tempo espetacular para segurar esse 1-1 aí, para trazer aqui a decisão para Campinas, né? É isso aí. Um abraço pro pessoal lá do Boldrini. Muito obrigado, poxa, o nosso carinho ao Hospital Boldrini pelo trabalho social que faz. Isso é universal, é o mundo inteiro. Procura o Hospital Boldrini aí na recuperação de problemas de crianças, de doenças aí. O Jair da Marmita, né? Muito obrigado, viu, Jair? A todos vocês com carinho. Hospital Boldrini, patrimônio de Campinas, do Brasil e do mundo, da humanidade, tá? Um abraço a todos vocês. Meus amigos, agora 21h24, nós estamos encerrando, né? O nosso jogo aberto, depois de Grêmio Novo Horizontino 1, Ponte também 1. Olha, foi um jogo complicadíssimo, né? Complicadíssimo. E como diz Geraldo Trinca, se não for assim, não é Ponte Preta, né? E aí o Gé recebe um presente, empata o jogo. E mesmo depois, hein? Depois do gol da Ponte também, o Marlon perdeu o gol feito, rapaz. O Kaique França soltou uma bola, ele chutou por cima. Mas enfim, segue a Ponte no campeonato, então a grande decisão no sábado, cobertura, claro, da Bandeirantes, não sei que hora que vai abrir, Eu sei que muita gente não vai almoçar no sábado, né? Porque para começar 3 da tarde tem que estar meio-dia no campo. Para estar meio-dia tem que sair às 11, 10h30 de casa. Então, o que o cara da barraquinha vai faturar no Moisés não está escrito, tá bom? Muito obrigado à nossa técnica, o nosso Gilberto Sulfi, o nosso Lucas Pessoa, o Gabriel Ribeiro, equipe do Jogo Kleber. Vem aí Ulisses Costa com o jogo do Palmeiras na Libertadores. Tchau e até sábado. Sábado eu volto. Se Deus quiser.
Tenta Berri, 4, José Sagredo. Meio de campo de 8, Berrarano, 20, Salcedo, 21, Fernandes, 15, Vidiamil e 17, Patito Rodrigues.